3-0. Um time que está bem encaixado. A gente não tem informação ainda. Eu fiz uma entrevista com o Felipe Roque no último jogo, que foi contra a equipe de... No última noite aqui no Taquaral. Isso. Que você ainda vai comentar um pouquinho dessa expectativa do Roque. Se nasceu ou se não nasceu? Exatamente. Será que ele já é o novo papai do pedaço ou não? A previsão é para amanhã, domingo. Foi contra Guarulhos a partida, então ele deve estar no ginásio da Vila Leopoldina, mesmo com a esposa Pietra prontinha para ter o Leonardo, porque a gente viu no Campeonato Paulista que sem o Felipe Roque e sem o Adriano, o time do Vôlei Renata era outro, né? Não, sem dúvida nenhuma. Tá aí o pessoal já no aquecimento de quadra, né? Aquele bola pra cá, bola pra lá, um pouquinho de manchete, um pouquinho de ataque pro pessoal aquecer. E a gente sabe que, assim, só se tiver alguma coisa muito especial para não ser os times que vêm atuando pela Superliga. A gente sabe que pelo Vôlei Renata, Felipe Brito continua fora da equipe. Assim era a previsão para essa rodada ainda. Porque, se eu não me engano, Guarizo, a gente tinha checado no Taquaral contra Guarulhos que levaria pelo menos mais 2 semanas, não era isso a recuperação de Brito? Ele me disse o seguinte, fora do ar, né? Eu não cheguei a entrevistá-lo, chamei ali, ele estava sentado no banco de reservas enquanto os jogadores faziam aquecimento, que eu tô voltando, mas ainda não tenho previsão. Foi isso que ele me passou, né? Dificilmente vai jogar hoje. Não, realmente eu acho muito difícil ter o retorno já dele neste jogo e principalmente porque a dupla ali, Barreto e Lucas Fonseca, principalmente o Lucas Fonseca, vem fazendo uma ótima Superliga, se destacando demais em aces e bloqueios. Moleque tá voando ali na rede do Vôlei Renata. E o SESI vem de vitória nesta Superliga Masculina de Vôlei, bateu o São José, né? O São José que venceu o Vôlei Renata dentro do ginásio do Taquaral na estreia. A vitória do SESI na última terça-feira foi por 3-0 lá na Farmaconde Arena, né? Então é um time também que já deu trabalho no Campeonato Paulista e agora na Superliga, junto com os mineiros, né? Podemos falar que tem um top 4, Renata Rondini. Cruzeiro, Minas, SESI e Vôlei Renata seriam os 4 times aí que poderiam sonhar com esse título da Superliga? São os 4 que poderiam sonhar, sim, mas aí nós temos 2 que podem, 2 ou 3 eu diria, São José e Guarulhos. Guarulhos não iniciou essa Superliga como a gente esperava nas nossas análises, pelas últimas temporadas, pelo último Paulista. O Guarulhos ainda está um pouquinho abaixo da expectativa que era para esse campeonato, mas pode ainda se recuperar ao longo do campeonato, surpreender. São José vem beliscando essa borda ali também, brigando aí para estar entre os 4, 6 primeiros dessa Superliga. E a gente tem ainda Blumenau Blumenau que acabou tirando a invencibilidade do Cruzeiro essa semana num tie-break emocionante para quem acompanhou o jogo. Que jogo de vôlei, que controle emocional, que paciência de jogo de ambos os lados para construir a história desse jogo. E Blumenau acabou derrubando aí o super poderoso Cruzeiro nesse jogo no tie-break. Então, assim, eu acho que Blumenau, Guarulhos e São José vai ficar ali rodeando, brigando ali entre a 5ª e 7ª posição, mas de vez em quando pode dar uma beliscada, como o São José fez logo na estreia do Vôlei Renata. Exatamente, Renata Rondini. É uma Superliga muito disputada. A gente já viu ali pingou uma imagem do ginásio do SESI, né? Os times terminando o trabalho de aquecimento, mas neste momento a gente está acompanhando aqui o vôlei de praia. Direto lá do Praia Clube de Uberlândia, a dupla norueguesa fez 1-0 no George, no André, a dupla brasileira. Tá 4-3 para os brasileiros no segundo set. Não sei não se nesse começo de jogo a gente vai conseguir trazer todos os detalhes. A pontuação a gente traz, mas né, tá meio estranho esse negócio, Renata Rondini. O vôlei de praia eu acho que vai ocupar um pouquinho mais do que a expectativa aí do telespectador e aqui dos nossos ouvintes. Então, o SESI Vôlei Renata, para imagens, vai esperar um pouquinho, porque acho que o jogo aí vai para um tie-break também.
Brasil e Noruega estão favorecendo e estão valorizando a presença do torcedor lá em Uberlândia, na estrutura do Praia Clube. Isso responde à pergunta dos nossos internautas, o Heitor e o Álvaro. Aqui é só narração, né? Uma transmissão de rádio. Os direitos de imagens pertencem ao Sport TV, então a gente vai transmitir o jogo como está transmitindo em FM aqui para a região de Campinas, 99,1, também no YouTube com narração. Nós não podemos transmitir a partida com imagens. Agradecemos as mensagens de vocês que estão participando aqui, mas aqui você vai acompanhar a narração, como a gente fala com o Rafael Pio, o clima da quadra. Renata Rondini, e como a gente estava falando, você estava falando da dupla de centrais, né? Parece que, assim, do início do Campeonato Paulista para cá, que o Horácio de Leu rodou um pouquinho o elenco do vôlei Renata, agora o sexteto já está definido, né? O Demian Gonçalves como levantador, os centrais, o Barreto e o Fonseca, o oposto, o Felipe Roque, e os pontas, o Adriano e o Lazo, né? O Nicolas Lazo hoje é titular do time. Sim, Nicolas Lazo ganhou essa posição na titularidade. Na reta final de Paulista, ele ocupou a posição ali, que até então o Frank vinha ocupando, vinha jogando. Lazo veio, entrou, encaixou com o grupo, vem fazendo a diferença também junto ao grupo. Eu acho que também foi uma adaptação ali, porque era mais um estrangeiro chegando à equipe. E, ao que tudo indica, nesse momento, o Dileu não tem muitas dúvidas sobre o time titular que ele tem para o vôlei Renata nesse momento de Superliga. Pode mudar? Depende das condições de atleta, o campeonato é longo, algum jogo, uma coisa ou outra ele pode alterar, mas a formação inicial é essa. Renata Rondini, a gente tem a classificação da Superliga neste momento. A liderança é do Itambé Minas, né? O único invicto, olha só, de 12 times na competição, o único que venceu os 4 jogos é o Itambé Minas, tem 11 pontos, venceu um jogo no tie-break, né? Vôlei Renata é o vice-líder, o Sada Cruzeiro é o terceiro e o SESI São Paulo o quarto colocado. 4 jogos de 22 na primeira fase. É bastante diferença, né, Renata? Assim, tem muito jogo ainda para que o time consiga ter um placar, ter uma classificação definida, né? Não, tem muito jogo ainda pela frente, tem muitos caminhos ainda a serem desbravados pelas equipes, muita coisa ainda pode acontecer. A gente vê a diferença mesmo do jogo de hoje entre SESI e Vôlei Renata, são 2 pontos na tabela, 2 posições aí entre segundo e quarto lugar, de 10 pontos do Renata, 8 para o SESI, mas eles têm o mesmo número de vitórias, que são 3 vitórias, só que tem a questão de definir vitórias em tie-break, aí você acaba perdendo aquele pontinho importante que dá essa diferença. Mas a gente tem um longo caminho, por isso que todo treinador, toda a comissão técnica é muito cautelosa na preparação da sua equipe para a Superliga, por ser um campeonato extenso, giro muito rápido, porque são 2 jogos a cada 7, 10 dias. Então é um ritmo de jogos bastante intenso. E tem a questão da preparação física, condicionamento. Todos os treinadores esperam não ter problemas de lesão, enfim, para fazer essa caminhada que ainda tem muita coisa para acontecer e vai se alterar muito ainda essa classificação dentro desse grupo que a gente estava comentando. Esses 4 primeiros colocados e mais 2 ou 3 clubes aí, Guarulhos, Suzano também entra nesse grupo, Blumenau, São José, que vão ali brigar, orbitar entre os 8 que devem passar para a próxima fase lá na frente, né? Depois do segundo turno, relembrando que diferente do Paulista, que é um tiro rápido, Superliga tem primeiro turno, retorno e depois começa a fase do mata-mata nos playoffs. Tem jogo perto do Natal, aí para entre o Natal e o Ano Novo, tem jogo no Carnaval, tem jogo depois da seleção brasileira na Copa do Mundo. Olha, o pessoal pode dar explicação, são 2 bolhas diferentes. Gente, não adianta, o país para ver a seleção na Copa do Mundo. Um jogo, 1 hora depois de acabar o Jogo do Brasil, eu continuo achando um absurdo, Renata Rondini. O Guarizo não está se conformando, pessoal, que a seleção brasileira de futebol, no jogo do dia 2 de dezembro, não vai contar com a torcida do time do Vôlei Renata, porque eles já vão estar em aquecimento. Quando estiver terminando o apito final do Jogo do Brasil, eles já estão em quadra, em aquecimento, para o jogo que acontece às 7 da noite no ginásio do Taquaral, dia 2 de dezembro.
prepara, coloca aí no caderninho, no calendário, porque vai ter Vôlei Renata e Araguari, né? Dentro do ginásio do Taquaral. Eu quero ver a galera sair do churrasco, dos eventos que fazem para um jogo da seleção, para um jogo 1 hora depois. Gente, olha, podem ser 2 bolhas diferentes, mas eu continuo achando um erro estratégico enorme. Eu acho que vai ter 2 momentos ali no Taquaral no dia 2 de dezembro. Vai ter uma galera que é da bolha e assim, acompanho pela rádio, ficou sabendo depois como foi Brasil e tal, e é realmente o torcedor do voleibol, que já vai estar pronto para ir para o Taquaral e vai até chegar no ginásio antes do final da partida do Brasil no dia 2. E vai ter aquele grupo que é isso aí. Se quiser muito ver o vôlei, vai vir comemorar talvez a vitória do Brasil dentro do ginásio do Taquaral. Mas vai ser uma sexta-feira intensa. Para nós profissionais, então, deslocamentos, foco, virar a chave rapidinho do futebol pro vôlei. Mas a gente dá conta. CBV, pelo amor de Deus, reveja isso. Não é legal. A gente vai fazer nosso trabalho, vai transmitir, mas não precisa. Bom, são 7h17. Estamos no aguardo aqui das imagens diretas, né, do ginásio da Vila Leopoldina. Estamos tentando atualizar o placar aqui também da melhor maneira possível, mas o problema é o seguinte, né? Tá acontecendo um jogo de vôlei de praia, nós não temos as imagens de momento da partida. Agora tem? Começou a partida na Vila Leopoldina, já 1-0 pro SESI. Começou agora o jogo, bola subiu. Agora vai, Guarizo. Agora vai. 1 para o SESI, 0 para o Vôlei Renata. A gente continua sem as imagens ainda, mas pelo menos agora já tem o placar, né? Vamos acompanhando aqui pelo Live Score o placar da partida. Lembrando que já a gente vai ter todo o trabalho aqui com as imagens direto da Vila Leopoldina. O Vôlei Renata empata com um saque para fora da equipe do SESI São Paulo, 1-1 no primeiro set. É um jogo disputado. Dá para fazer bolão hoje, Renata Rondini? Olha, eu vou apostar no seguinte: é um jogo para 3-0? Não. Seriam pelo menos 4 sets, é o esperado. Alguém aí vai dificultar a vida. É um jogo muito aberto. Muito iguais as equipes, aproveitamento no campeonato, comportamento de quadra, estilo de jogo também, muito parecido em alguns momentos. Tem um leve ponto aí, Vila Leopoldina, torcedor faz aquilo lá, um caldeirão, assim como o pessoal faz no Taquaral aqui. Sim. Então, por estar jogando dentro de casa, é um favoritismo do SESI. Mas se a gente conhece o vôlei Renata, adora beliscar pontos fora de casa, vai dificultar e vai brigar por essa vitória, até para continuar dando essa sequência boa de resultados positivos fora de casa. E aquilo que a gente comentou, nenhuma surpresa nas escalações de hoje, e o Murilo continua levando a questão do... O Pureza tá relacionado, reserva. Mas continua o Murilo como líbero, concorda? Concordo. E o Birigui erra o saque, o Vôlei Renata diminui o placar. 3 para o SESI São Paulo, 2 para o Vôlei Renata. É início de partida no ginásio da Vila Leopoldina. Vamos acompanhando aqui a pontuação no minuto a minuto, no ponto a ponto. Lembrando que assim que tivermos, né, as imagens direto da Vila Leopoldina, aí a gente transmite o jogo na íntegra para você. Pode ir mandando mensagem para cá, 19991869070. Também pode mandar sua mensagem aqui pelo youtube.com/CBN Campinas. É ponto do Darlan para o SESI. Ponto de ataque, fazendo 4-2 para o SESI. Quem saca agora é o Thierry, hein? O Thierry começou jogando na equipe do técnico Anderson. Vai ele para a bola, já colocou em jogo. Estamos com o rally rodando. Aí a bola para aqui na nossa transmissão ao vivo, mas dentro de instantes a gente vai ter informação. Vem o Lazo, no ataque o Lazo para fazer o ponto para o Vôlei Renata. 4 para o Vôlei Renata, ou melhor, 4 para o SESI, 3 para o Vôlei Renata. Quem saca é o argentino Nicolás Lazo.
Vai ele pro saque, que bom a Superliga colocar isso aqui pra gente, né? Quem tá atacando, quem tá sacando, quem tá fazendo o último rally. Muito bacana esse ao vivo que a Superliga coloca no Live Score aqui pra gente poder acompanhar enquanto não temos a transmissão direta da Vila Leopoldina. Agradecendo a todos que estão participando aqui, mandando mensagem pra gente pelo YouTube. Felipe Neymar, Vitor Hugo. O pessoal acompanha também para fazer aquela apostinha, né? A Renata já falou aí sobre o favoritismo que não existe nessa partida de hoje. É o tricampeão paulista contra o atual vice-campeão paulista. Jogo no ginásio do SESI. É ponto da equipe do SESI São Paulo, fazendo 5-3. É o Darlan que vai para o saque, hein? Darlan, camisa número 18. Esse homem tem que tomar cuidado com ele. Esse é o cara, a gente sempre brinca, né, que o jogador é o centroavante do vôlei, né? Deixa eu colocar o placar aqui no YouTube que tá zerado. Não, tem gente aqui ajudando. A equipe técnica tá atuante o tempo todo. É o Elton Grimaldi que tá fazendo? Elton Grimaldi é sensacional. Marca mais um pro vôlei Renata aí, Elton. 5 para o SESI, 4 para o vôlei Renata. Esse homem é fera demais. Meu Deus do céu. Já deu para perceber que o saque do pessoal tá potente pelo tanto de erro de saque que já aconteceu dos dois lados. Temos 2 erros de cada lado, 2 do Darlan, do Adriano também errando o saque, Felipe Roque, 2 erros de saque do Darlan e Birigui pelo SESI, e aí foram erros de ataque do lado do vôlei Renata. SESI tá descendo a mão para começar a jogada já tentando pontuar. Exatamente, depois do ponto, o 6º ponto marcado pelo Darlan é o Giga que vai para o saque, agora o camisa número 12 da equipe do SESI São Paulo. O Giga coloca a bola em jogo, o vôlei Renata trabalhando bola. Camisa número 9 do vôlei Renata é o Índio, ele foi... Não, quem é esse Machado do vôlei Renata que está na reserva aqui? Eu não o conheço, camisa número 9, sinceramente não sei quem é. Mas o Felipe Roque está na quadra, né? Mesmo há horas de ter um filho, de nascer o primeiro filho dele. Tá 6-4 para o SESI nesse primeiro set de jogo. E pela cara aqui da transmissão ao vivo, meu amigo, o negócio tá rolando na base do rally. A gente aguardando ainda para trazer todos os detalhes. Muda canal para cá, muda canal para lá, procura. Mas, por enquanto, nada disso ainda. Paciência, porque o jogão de Uberlândia vai longe. Pessoal brigando aí pela vaga na final aí. Já é a disputa de final do masculino, da dupla masculina agora. É a semifinal. Semifinal, né? Valendo vaga na semi. Porque o primeiro jogo foi entre 2 duplas brasileiras. E depois, agora, nós temos a única dupla não brasileira que sobrou, essa dupla norueguesa aí, que está vencendo a partida por 7-0. E agora no segundo set faz 16-14. Saque Cachotinha lá, olha a tentativa de atacar do André, ele voltou pro George, coloca a bola no chão, é ponto do Brasil. Você acompanha a vôlei de praia aqui, mas travou o score, será que alguém pediu tempo lá, hein? Como é difícil. Não temos o Machado, é jogador da base do Renata. O pessoal aqui da CBV relacionou o grupo completo do vôlei Renata, mas o vôlei Renata hoje está com só 12 atletas lá em São Paulo. Ele não está no jogo de hoje. Tá certo. E o Índio saiu? Eu não tive mais notícias sobre ele. Ele estava relacionado contra Guarulhos. Estava relacionado contra Guarulhos no último jogo aqui em casa. Porque o nome completo do Índio é Pedro Henrique Ramos Batista. A gente até começou a temporada chamando de Pedro Henrique, depois, a pedido do próprio jogador, ele se tornou Índio. A última atualização que a gente tem do placar aqui é 6-4 para a equipe do SESI neste primeiro set na Vila Leopoldina. E olha só, o 4º ponto foi marcado pelo Darlan, o anterior pelo Lazo. Agora sim a bola volta a rolar. Erro de saque. Não, é a ponto do Adriano de ataque.
para diminuir o placar para a equipe do Vôlei Renata. O Elton Grimaldi está ajudando a gente lá, né? Então vou deixar o Elton colocar esse ponto no placar para você. 6 para a equipe do SESI São Paulo, 5 para o Vôlei Renata. É o placar nesse primeiro set, começando muito disputado no ginásio da Vila Leopoldina. Quem vai para o saque agora é o Caixotinho do Demian Gonçalves. Ele costuma dar uma quebrada na recepção, hein? Quem sabe aí dá uma quebrada no time do SESI. Os dois times se conhecem demais, Renata Rondini. É difícil, né? Você fazer algo que surpreenda o adversário nesse momento. E o ponto é do Adriano, hein? Ponto do Adriano, vamos confirmar aqui. Ah, não, tá voltando, ele tá meio devagar. Não, o ponto foi do SESI no ataque do Darlan. 7 para o SESI, 5 para o Vôlei Renata neste primeiro set. E agora quem vem? O Vinícius é o próprio Vinícius mesmo, não tem apelido, né? Os jogadores da equipe de São Paulo, do SESI São Paulo, muitos deles têm apelido. E agora um ponto do Adriano de ataque. 7 para o SESI São Paulo, meia dúzia para o Vôlei Renata nesse primeiro set. Quando entra a imagem do jogo, olha o ataque, deu defesa do Alê, levantamento do Gonçalves no meio para o Fonseca, para cravar essa bola no chão, empatar o jogo. 7 para o Vôlei Renata, 7 também para o SESI São Paulo. Finalmente agora a gente pode trazer... Ah, meu Deus do céu. Foi uma esperança rapidinho, Guarizo. Só um lance. Vai acabar acontecendo, como já aconteceu em transmissões off-tube. O que é off-tube? Quando você narra pela televisão, né? O chamado tubo. Que já teve narrador que narrou replay, sabia? Saiu um gol, ou narrou gol de jogo errado. Aqui a gente vai levando 8 para o SESI. Esse foi um erro de saque do Adriano, tá vendo? Mais um, Renata Rondini. 8 para o SESI, 7 para o Vôlei Renata. É o primeiro set que você acompanha aqui na CBN. Ainda aos poucos, daqui a pouco, com toda a emoção da partida. E pelo jeito vamos ter um show de erros de saque. Agora o Carizio mandou pra fora também. Hoje vai ser aquele dia que força demais. A chance de ser um show de erros de saque é enorme. Tô sentindo falta. A gente tá olhando aqui, né, na estratégia das duas equipes, a forma como o jogo tá transparecendo aqui pra gente na live que a gente acompanha das jogadas entre SESI e Vôlei Renata. Tô sentindo um pouquinho de falta. Talvez de acionar mais o Roque. Ele teve 2 momentos só de erro de ataque aqui. Tô sentindo falta de um Renata mais incisivo, que é o que a gente conhece mais. E sem dúvida nenhuma, acho que o SESI tá pressionando, né? E fez 9-8 agora. Quem vai pro saque é o Birigui, camisa número 9. O último ponto foi marcado. Foi num erro de saque do Lucas Fonseca. 9-8 para o SESI, primeiro set. Já dentro de instantes. Leva a mão não, André e George, mas estamos torcendo para a Noruega fechar isso aí logo, viu? Mas é 7 pontos para o Brasil. SESI vai vencendo por 9-8, portanto, no ginásio da Vila Leopoldina. E vôlei é assim, né? Toda vez, Renata Rondini, que eu sair de casa, você deve ter isso também. Às vezes seu marido ou seus filhos devem perguntar. No caso, minha irmã pergunta: que hora que você volta? Eu falo, não sei. Vôlei é imprevisível, né? O vôlei, a gente fala assim, o vôlei tem um tempo máximo, que a gente sabe mais ou menos a média das equipes profissionais aí, de 30, 32 minutos no máximo, um set, às vezes sai um pouquinho disso. Então a gente fala, se for lá no máximo 2h30, a gente 3 horas, a gente está terminando uma cobertura, porque a gente ainda tem um pouquinho de análise pós-jogo. Mas assim, quando é um jogo muito bom e muito rápido, em quadra, 1h30, no mínimo. Pois é, no mínimo 1h30. 9-9, Felipe Roque vai para o saque para a equipe do Vôlei Renata. A gente quer um saque heavy metal e a dupla brasileira venceu o segundo set. Tem tie break contra os noruegueses lá em Uberlândia. Ah, meu Deus do céu! É isso, viu, Nathan Stank? Só a hora que acabar o vôlei de praia. Obrigado a você que está participando aqui com a gente. Aliás, uma bela audiência no youtube.com/esportecbn Campinas. A Adriana está aqui com a gente também. Muito obrigado, Adriana, está nos atualizando com o placar aqui. E o vôlei de praia vai até mais um set, né? Não dá para dar mais uma piscadinha lá no jogo, não, Sport TV? Para a gente trazer as informações aqui. O Vôlei Renata vira! Vai pro heavy metal o Felipe Roque. Não dá para dizer com aquele trocadilho que o Rafael Pio adorou, que foi um AC/DC que fez o nosso querido Felipe Roque, porque não dá para ver se foi um ace direto, mas
10-9 pro vôlei Renata. E vai de novo pro Heavy Metal. Subiu, mandou. Bola bateu na rede, quebrou a recepção do Birigui. Vem pro ataque o Darlan, entrada de rede, deu defesa. Vai buscar de manchete o Demian Gonçalves pro Lazo. Passa, explora o bloqueio, a bola volta. Levantamento do Carizio, largadinha, deu defesa. Tem rally, vamos de novo. Roque bloqueado, não. Explorou o bloqueio, colocou essa bola no chão. É o 11º ponto do vôlei Renata. Felipe Roque, quando ele vai para o saque, ele arrebenta com a recepção adversária. Estamos até na frente da CBV, mas aquele era o 11º ponto, né, Renata Rondini? 11º ponto, Roque encarou o bloqueio, tá totalmente concentrado, cabeça total no jogo. O Léo tá esperando pacienciosamente, tá previsto aí o nascimento do Leonardo amanhã, só domingo. Papai Roque tá tranquilo para jogar hoje, garantir aí, quem sabe, mais uma vitória nessa Superliga. E amanhã poder vivenciar essa experiência única aí na vida com bastante tranquilidade. Com certeza, o Elton Grimaldi é mais rápido que a CBV e ele tá certo. Elton Grimaldi no placar e Renata Rondini no caderno, não tem erro. 11-9 é o placar a favor do vôlei Renata nesse primeiro set. Obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando. Alô, Gildo do Rio de Janeiro. Grande Gildo, muito obrigado. O pessoal no Rio de Janeiro deve estar um calorão no Rio, né? Será que o Gildo foi dar um rolê pela praia? Mas agora está acompanhando a gente. Com certeza. Mais um ponto do vôlei Renata, 12-9. Abre 3 pontos o time campineiro, fazendo uma grande atuação nesse primeiro set. Ah, Guariz, mas você não está vendo. Mas é uma sequência de 4 pontos consecutivos. O placar era de 9-8 para o SESI, não é isso? Exatamente, 9-8, 4 pontos na sequência aí do vôlei Renata. 3 deles no saque, começando no saque do Felipe Roque, passando muito bem a passagem do Roque pelo saque nesse momento. A gente brinca com o sobrenome dele, por isso que fala saque heavy metal, mas faz uma diferença, né? O saque do Felipe Roque, fora as brincadeiras que a gente faz, o saque do Felipe Roque, ele é um ataque, né? Ele quebra defesas mesmo, quebra a recepção. A TV agora há pouco deu uma pingadinha no lance aqui que a gente acompanhou, foi exatamente isso. O Birigui ficou totalmente perdido na recepção e não só o Felipe Roque, o Adriano também tem essa característica. Os dois jogadores que voltaram da seleção brasileira e fizeram subir muito o nível do vôlei Renata nessa Superliga. Vôlei Renata que em dezembro vai disputar o campeonato mundial de clubes, Renata Rondini. Também lá em Betim, só para eu não dar informação errada, de 7 a 11 de dezembro, vou checar só se eu não me confundir nas datas, Sim. Porque, olha, eu olhei meu calendário de dezembro. Sim. Com Copa do Mundo, com vôlei Superliga, Campeonato Mundial, eu ainda tenho aniversário de 3 pessoas muito importantes na minha vida que eu amo demais. Não sobrou nada no calendário de dezembro esse ano. A gente tá assim com a vida esportiva, de trabalho e pessoal lotada, porque todo mundo vai parar com a Copa do Mundo, sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma, e o Felipe Roque não sai do saque. 13-9 agora é o placar para o vôlei Renata. E durante o Mundial, sabe quem faz aniversário? Esse narrador que vos fala. Você também é de dezembro? Também. Eu tenho meu filho, 4 de dezembro, você? 10. 10 de dezembro. É. Aí eu tenho meu compadre, colega jornalista, meu amigo do peito, Fernando Evans, lá do G1, dia 20 de dezembro. E depois tem o meu marido, 27 de dezembro. Então, um mês, assim, especialíssimo lá em casa e para os amigos. Já dando um toque para o Rafael Pinho, que as transmissões de Betim talvez sejam um imposto avançado, né? Como se falava antigamente. Tem que comemorar com a família, né? Faz tempo que a gente não vê pai, não vê mãe. Não, ainda mais depois de tudo que a gente vem passando nesses últimos anos, pós-pandemia, toda comemoração é muito válida, a oportunidade de encontrar as pessoas que a gente ama, né? Com certeza. É isso, como é que é? Ih, o Cássio tá bravo aqui. O Cássio tá nervoso. Tá torcendo pro SESI. Vamos lá. O placar, por enquanto, marca 13, agora 10. Ponto do Darlan, tem que ser ele. 13 para o vôlei Renata, 10 para o SESI São Paulo. Elton Grimaldi está ali espertíssimo para trazer para a gente todos os detalhes. Elton Grimaldi, vamos fazer o seguinte? Superliga Masculina de Vôlei aqui, na CBN Campinas. Goodbom.com.br. Compre online, receba em casa ou retire na loja. Que eu vou lhe
E o vôlei de praia tá no tie break. 5 para a dupla norueguesa, 4 para a brasileira. E o vôlei Renata no ataque do Nicolas Lazo. Faz 14-10. É um ponto a mais. Vai se encaminhando para uma boa vantagem nesse primeiro set. Tá longe do momento de fazer a pergunta para você ainda, Renata Rondini. Mas o vôlei Renata vai conquistando uma vantagem importante nesse primeiro set. E aí, eu já tinha te feito essa pergunta outras vezes sobre a rivalidade, né? O jogador que muda muito de clube e tal. E aí o jogador também não leva, por exemplo, a final do Campeonato Paulista para um jogo de Superliga. Só um detalhe: Barreto no bloqueio. É ponto do vôlei Renata, 15-10. Então o jogador não leva, 15-11 agora. O jogador não leva um jogo para o outro, Renata. Ele acaba mudando. Eles fecham o ciclo. Eles fecham o ciclo do Paulista. Vamos dizer assim, fica uma memória de comportamento das equipes, como que jogaram a fase classificatória de Paulista, o confronto SESI e Renata, como que foi a final exatamente, os dois jogos da final, o que acertaram, o que erraram. Mapeia muito o adversário, né? Como joga, como se posiciona no momento mais nervoso do jogo, momento mais prensado. Isso sim eles guardam de memória, mas não traz aquela coisa assim, perdemos para eles a final do Paulista, agora a gente tem que dar o troco nesse jogo. Não, agora eles estão com a cabeça focada para a Superliga, eles sabem que tem que construir vitórias. Para quem chegar lá nos playoffs, quer continuar sonhando com o título, vai ter que, o SESI tem que passar pelo Renato, o Renato tem que passar pelo SESI, enfim, não tem muito vamos dizer assim, a picuinha da vingança, né? Tá certo, assim como o Anderson me disse, é o final do Campeonato Paulista, que os 3-0 que o SESI tinha conquistado no Taquaral também não tiveram influência na final do Paulista, até porque o Darlan do lado dele estava na seleção e o Felipe Roque e o Adriano do lado de Campinas, né, do lado do vôlei Renata. Só atualizando o placar, 12 para o vôlei Renata, 16 para o SESI nesse primeiro... Não... 16 para o vôlei Renata, 12 para o SESI. Quem está no saque é o Giga para a equipe do SESI. Uma vantagem mantida em 4 pontos no side-out. Estou vendo as estatísticas aqui, um ponto de bloqueio do Barreto. Barreto também é um jogador que cresceu demais, né? Ele demorou bastante no Campeonato Paulista para ganhar a vaga, né? Não sei se era uma questão física ou não. E mais um ponto para o vôlei Renata, 17-12, Renata Rondini. 17-12, antes de eu comentar sobre o Barreto, a evolução dele, tá me chamando um pouquinho de atenção também. Os erros de ataque do Darlan, mais um ponto aí que foi do Renato agora, o 17º, veio de erro de ataque do Darlan. Não é um jogador que erra muito, não, mas também me dá a impressão de que a marcação do vôlei Renata tá trabalhando bem, que quando você tem um oposto dessa categoria do Darlan errando, é porque tá pressionando a marcação para cima dele. Quanto ao Barreto, sim, no Paulista ele começou revezando vaga com o Lucas Fonseca em quadra no começo. Ali o Felipe Brito já tinha a primeira posição de central garantido. Barreto e Fonseca foram se revezando no Paulista. Começou com o Fonseca, depois o Barreto foi entrando aos poucos. Já na fase do mata-mata do Paulista, o Barreto se firmou ali como a segunda vaga dos centrais e foi muito bem. Principalmente, claro, as bolas de segurança de meio ali, né, de rede, ele sempre foi muito bem. O bloqueio também. E agora está surgindo outras possibilidades aí para Dileu, que com a lesão do Felipe Brito, o Fonseca está entrando muito bem em todos os jogos. Tem sido o segundo maior pontuador da equipe ao longo dos últimos jogos, depois do Roque. E assim, no bloqueio tem mandado muito bem, assim como o Aces no saque. 18-13 para o vôlei Renata, 18-14 agora num ponto de ataque do Thierry para a equipe do SESI. Quem vai para o saque é o levantador, o Carizio. 18-14 e o tie-break aqui no vôlei de praia tá 8-8. Vocês não gostam de vôlei de praia? A gente adora vôlei de praia, mas porém, entretanto, todavia, né? Podia ter feito uma programação melhor para que todos os vôleis estivessem à disposição. Detalhe, Renata Rondini, o detalhe é que aquilo que a gente falou antes, se o vôlei de quadra não tem tempo para acabar, o de praia também não tem, né? Não tem tempo para acabar. São sets aí de 15 pontos, sets mais curtos no vôlei de praia, mas depende do ritmo, da velocidade e intensidade da partida. Eu sei que para as torcidas do SESI e vôlei Renata, tudo que vocês queriam era estar assistindo as imagens do jogo nesse momento, acompanhando todas as emoções,
Mas vou falar pra vocês, hein? Que jogaço nesse jogo de vôlei de praia. Eu tô com um olho aqui na quadra, outro ali no vôlei de praia. Porque que nível de jogo de vôlei de praia. 9-9 nesse momento, a dupla brasileira aí brigando para garantir essa vaga na semi. E na Vila Leopoldina, 19 para o vôlei Renata, 15 para o SESI. O saque agora, outra bola fora, 20-15, agora vem Felipe Roque para o saque, hein? Agora é a hora do heavy metal. Deixa eu ver, estamos aqui em dupla, Elton Grimaldi e eu, cada um marca um ponto ali para o nosso internauta não perder os pontos. E o jogo tá muito bom para o vôlei Renata nesse primeiro set, uma vantagem de 5 pontos, já 25 minutos desse primeiro set jogados no ginásio da Vila Leopoldina. Estou procurando aqui as mensagens dos nossos ouvintes pelo 991869070, o WhatsApp da CBN Campinas, para você participar, mandar mensagem para cá, também pelo YouTube Esporte CBN Campinas. Muito obrigado pela audiência. E Guarizo, só pra gente pôr aquele detalhezinho de estatística aqui, né? Assim, coincidentemente, os 5 pontos de vantagem do vôlei Renata nesse momento vieram de erros de saque do SESI. E agora já 21-15, ponto de ataque do Lazo pro vôlei Renata. Dificilmente perde o set, hein? Eu não quis fazer a pergunta, mas você já se adiantou. Então o placar agora marca 6 pontos de vantagem, 21-15. E quem tá no saque? Quem fez 2 pontos seguidos? Quer que o patrão responda ou quer você mesma responder? O patrão. Roque! Olha, a hora que ele vai pro saque, ele causa estragos, Renata Rondini. Mesmo se assistir o jogo, a gente sabe disso. Sem dúvida nenhuma, tá forçando esse saque. Quando ele encaixa, além da velocidade, a bomba que ele manda para o lado do SESI. E ele passa muito bem sempre pelo saque. Superliga Masculina de Vôlei aqui na CBN Campinas. Tem Patriani na Norte Sul em Campinas, com 2 e 3 suítes. Visite o maravilhoso decorado e aproveite condições especiais. Saiba mais em construtorapatriani.com.br. O Elton Grimaldi, se jogasse vôlei, ele poderia ser levantador, ponta, central ou até líbero. Ele faz todas as funções multifunções ali. Total. E falando em multifunções, já que é o Roque que está no saque, SESI pede tempo para tudo, porque com 6 pontos de diferença, com o saque passando pelas mãos do Roque, 7. Já voltou, tá vendo? Tá, É esse o negócio, né, Renata Rondini? É que a gente não tem a imagem do jogo, né? E aí o narrador acaba atropelando a comentarista em vez de esperar acabar de falar, né? Mas o primeiro set terminando num tempo até curto, né? O Mão vem pro jogo agora no lugar do Giga para levantar o bloqueio, né? O Giga estava na posição número 4, né? A da entrada de rede. Com certeza é para buscar bloqueio, mas o que é estranho porque quem tá no saque é o Felipe Roque. Exatamente. Apesar que ele vai tentar não só aumentar ali a altura da rede, não sei se o Mão consegue, se eles receberem bem o saque do Roque, que é difícil porque destrói recepção, conseguir algum contra-ataque, mas não deu, né? Ace do Felipe Roque! 23-15, Superliga Masculina de Vôlei aqui na CBN Campinas. Goodbom.com.br. Compre online, receba em casa ou retire na loja. O set que a Renata Rondini se antecipou a pergunta e já garantiu. Estamos chegando a 1-0 para o vôlei Renata na Vila Leopoldina. E que grande placar, o jogo começou bastante equilibrado, né? Agora já são 8 pontos de vantagem para o vôlei Renata e 2 passagens espetaculares do Felipe Roque pelo saque. Ou seja, ele só vai lembrar, assim como eu perguntei para ele no final do jogo contra Guarulhos, Renata, ele só vai lembrar que ele vai ser pai a hora que acabar o jogo, né? Concentração, tá tudo certo. Sem dúvida nenhuma, concentração total no jogo, a hora que acabar a adrenalina no jogo, a hora que consagrar o resultado da noite de hoje, aí com certeza ele entra na emoção da paternidade que tá chegando. Mas durante o jogo, pelo jeito, ele tá com foco total e tá de novo destruindo no saque. Excelente atuação do Felipe Roque nesse primeiro set. É 7 point pro vôlei Renata.
24-15, pegou o elevador de uma maneira espetacular o time campineiro. Vem para fechar o primeiro set. É o Felipe Roque de novo. E foi esse outra vez, viu? Ou não? Não, ainda não. Ah, tá. Eles tiraram o ponto, voltou para 23? Então, porque tinha um erro eles tinham dado um erro de ataque do mão, voltou o placar aqui. Agora sim. Agora confirmou. Não, pode voltar, Elton Grimaldi. Você estava certo. Quem estava errado era a CBV. 24-15. É a pontuação para o vôlei, Renata. O nosso ouvinte ainda não pediu, mas a gente não precisa falar. Depois a gente fala. Porque termina o primeiro set. Outro ace do Felipe Roque. O que esse homem está fazendo na quadra? 7-0 para o vôlei, Renata. Tá na frente do SESI São Paulo. Que atuação fantástica do vôlei, Renata, nesse primeiro set. Espetacular. Um rápido intervalo. Já já a gente volta. A Superliga Masculina de Vôlei aqui na CBN Campinas. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Oferecimento Good Bom, super simples. Tem Patriani na Norte Sul em Campinas. Visite o decorado. No Good Bom, a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado. Na loja ou no site, você encontra tudo sem perder tempo. Além de ofertas imperdíveis, válidas para o Clube Good Bom. Confira. Contrafilé bovino, 37,98 kg. Picanha montana, 69,98 kg. Cerveja original, lata, 350 ml, 3,49. Arroz grão de campo, 5 kg, 18,98. Ofertas válidas até 14 de novembro. Acesse goodbom.com.br e cadastre-se no clube. Good Bom, super simples. Beba com moderação. A CBN Campinas está agora em todas as plataformas digitais. Acesse nossos podcasts no Spotify e nas demais plataformas de distribuição de conteúdo. Nossos vídeos estão no canal da CBN Campinas no YouTube. E todo o conteúdo pode ser acessado a partir do nosso portal cbncampinas.com.br. É a informação com qualidade e credibilidade que você já conhece em todas as telas. Atenção, Campinas, tem Patriani na Norte Sul. Você precisa conhecer. A localização é show. Você vai morar a uma quadra do Cambuí, pagando 30% a menos. E com a diferença de preço, pode mobiliar o apartamento todo. São plantas de 2 e 3 suítes e o prédio tem até fazenda solar e vaga para carro elétrico. Visite o maravilhoso decorado numa paralela a Norte Sul, na rua Nuporanga. Quem compara, compra Patriani. De segunda a sexta, a partir das 4 da tarde, tem CBN Esportes Campinas, segunda edição. Um time de especialistas deixa você por dentro de tudo o que acontece no esporte da região, do Brasil e do mundo. Futebol, vôlei, basquete, velocidade e outras modalidades olímpicas, com muita informação e a melhor análise. CBN Esportes Campinas, segunda edição, das 4 às 5 da tarde. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Apresentação, Marco Guarizo. Estamos de volta, agora sim com imagens, hein? Agora, Renata Rondini, quero que você comente essa vitória no primeiro set. Vôlei Renata vencendo 25-15. Que lavada para dois times do mesmo nível, hein? Realmente nos surpreende de forma negativa o comportamento do SESI nesse primeiro set, pela igualdade das equipes, pelo momento que os dois vivem nesse início de Superliga. 10 pontos de vantagem para fechar esse set, o vôlei Renata. Realmente desconhecemos esse comportamento do SESI, ainda mais jogando dentro de casa, que era o ponto mais positivo para o SESI. Tinha alguma diferencinha para o vôlei Renata, era justamente o fator casa, e está lotado o ginásio, o Vila Leopoldina, a torcida do SESI presente, empurrando a equipe, mas 10 pontos de vantagem, o vôlei Renata construiu uma boa vantagem nesse set.
E pelo que a gente acompanhou aqui, as passagens de Felipe Roque pelo saque foram destrutivas. E começa o segundo set no saque do Carizio para a equipe do SESI. O ataque do Lazo, colocando no chão. Olha, o Lazo também está ganhando confiança, uma sequência de jogos. Ele começou como titular, né? E depois acabou trocando e sendo trocado pelo... Ele jogava junto, na verdade, com... Nossa, me fugiu o nome aqui, meu Deus do céu. Com o Frank? O Frank, antes da volta do Adriano da seleção brasileira. Agora o Lazo ganha a posição. 1-0, tá na frente o vôlei Renata. O saque é do Fonseca, o passe sai na mão, levantamento do Carizio, bola de meio! Alô, 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 Thierry! Chama o seguro que ficou no muro! Bloqueio simples do Barreto, espetacular para colocar essa bola no chão. 2 para o vôlei Renata, 0 para o SESI nesse segundo set. Tá ligando o rádio agora, tá 1-0 para o vôlei Renata no jogo. É o Fonseca de novo no saque. Mais uma vez joga a bola no fundo, tirou o peso dela. O passe do Murilo sai meio quebrado. Carizio arruma a bola de meio para o Birigui. Voltou, deu defesa de novo do Murilo. Agora para o Giga. Tenta buscar ali, conseguiu buscar, pegou essa bola no chão, Fonseca. Mais um ataque agora na pipe do Birigui, ela para no bloqueio, volta pro contra-ataque do vôlei Renata. Bola na pipe pro Adriano, é ponto! Desviou na defesa do SESI. Parecia que essa bola tinha ido para fora direto. O Adriano consegue um ponto e que defesa do Fonseca. Que espetáculo tá apresentando o vôlei Renata, Renata Rondini. Começou o segundo set bem entrosado, bem atento, sem dar chance nenhuma de espaços para o SESI durante os ataques e contra-ataques do SESI. Infelizmente agora Fonsequinha forçou demais, depois da defesa espetacular ali no último ponto, acabou sacando para fora. Mas Renata bastante consistente em quadra, tá assim, voando nesse momento no jogo com muita concentração e, claro, motivação lá em alta, né? Superliga Masculina de Vôlei aqui na CBN Campinas. Tem Patriani na Norte Sul em Campinas, com 2 e 3 suítes. Visite o maravilhoso decorado e aproveite condições especiais. Saiba mais em construtorapatriani.com.br. E esse ponto é especial para você, nosso ouvinte de Jair. Hoje é dia de rock, bebê! Depois de arrebentar no primeiro set, ele faz mais um ponto de ataque. Agora 4 para o vôlei Renata, 1 para o SESI nesse segundo set. Cara de assustado do Darlan, né? Um garoto ainda, mas ele tá com uma expressão assim, o que eu faço para passar desse time? É mais um saque heavy metal do rock. Dessa vez saiu o passe, a bola vai pro Birigui, direto para fora! O que tá fazendo no saque o Felipe Roque? Mais uma vez, o Carizio ainda tentou arrumar, o Birigui se precipitou ali, tentou atacar o bloqueio, o Demian Gonçalves deu aquela encurtada no braço. É o 5º ponto do vôlei Renata, fazendo 5-1 nesse segundo set, pegando o elevador logo no início desta segunda parte do jogo. O time do SESI vai começar a torcer pro Felipe Roque errar o saque. E o Murilo entrou de azul, né? O líbero da equipe do SESI. É a cor do vôlei Renata, né? O time do vôlei Renata tá de azul, o SESI todo de preto. E vai pro saque o Felipe Roque. É ele de novo para tentar colocar essa bola no fundo mais uma vez. O saque é forte, o passe sai na mão do Carizio, o levantamento para o Birigui, o bloqueio amortece, o passe é do Roque Gonçalves para o Barreto, deu bloqueio, mas vai para fora! O Birigui não conseguiu jogar essa bola para dentro da quadra, o Barreto consegue explorar, é o 6º ponto do vôlei Renata. Impressionante o que está fazendo o time campineiro no ginásio da Vila Leopoldina, jogando no nível até maior do que da final do Campeonato Paulista. E olha que jogou muito lá, hein? Entra em quadra o Mão, já faz mudança o técnico Anderson na equipe do SESI. Ele não para o jogo, mas tenta melhorar um pouco a recepção, tenta melhorar o ataque. Lá vamos nós mais uma vez agora para o saque do Felipe Roque. Ele tirou o peso, Murilo foi pro passe, Carizio se virou, o ataque do Darlan consegue explorar o bloqueio, vibra bastante ali, coloca a bola no chão. É o 2º ponto do SESI neste segundo set. 6-2 pro vôlei Renata. Superliga Masculina de Vôlei é aqui na CBN Campinas.
Goodbom.com.br. Compre online, receba em casa ou retire na loja. Quem vai para o saque agora é o Thierry, que começou a partida como titular da equipe do SESI, ele que não era titular no Campeonato Paulista, né? O Thierry vem aqui para o fundo da quadra para fazer o saque meio que sem peso. O passe do Adriano sai na mão do Demian, bola de meio para o Barreto, espetacular o Barreto. É aquela que não dá para o bloqueio se armar. Continua de 5 pontos a vantagem do Vôlei Renata, 7-2. Que começo de 7, todo mundo atacando e bem, Renato Rondini. O time como um todo está muito bem, atacando bem, se defendendo muito bem. A recepção tem segurado o poderio aí do saque do SESI. Realmente o Renato entrou disposto a cravar um jogo rápido e veloz nessa noite na Vila Leopoldina. E foi tão veloz que enquanto a Renata comentava, o Felipe Roque já arrebentava com a defesa. E que defesa do Alê, hein? Ataque do Felipe Roque na saída de rede, do jeito que ele gosta, bateu uma paralela ali. O Murilo não fez menção nem de ir na bola. 8-2 para o Vôlei Renata. Um massacre no início desse segundo set. Para o jogo técnico, Anderson não tinha o que fazer. Superliga Masculina de Vôlei aqui na CBN Campinas. Tem Patriani na Norte Sul em Campinas, com 2 e 3 suítes. Visite o maravilhoso decorado e aproveite condições especiais. Saiba mais em construtorapatriani.com.br. Renata Rondini, 8-2, tem muito set pela frente ainda. Óbvio que eu não vou te fazer a pergunta se já acabou, mas o time do SESI parece assustado em quadra, hein? O time do SESI, eu não sei se o termo seria assustado, mas eles estão desencontrados. Eles têm bons jogadores, eles estão tentando, eles perceberam já os espaços que eles estão dando ali para os ataques do Renato, que está caindo a bola. Mas eles estão desencontrados, eles não estão no mesmo time de jogo. E o saque é do Lazo, agora o passe sai pro mão, bate forte para cima do Alê, é ponto do SESI na volta do pedido de tempo. 8 para o Vôlei Renata, 3 para o SESI, a vantagem ainda é de 5 pontos nesse segundo set para a equipe campineira. A gente lembra a final do Campeonato Paulista, né? Vai ser muito difícil, principalmente na Vila Leopoldina, lotada. O Vôlei Renata foi lá, foi 3-1 naquele jogo, né, se eu não me engano. Sim, de ida. O de volta também, os dois 3-1. Né? 2-3-1 para garantir o tricampeonato paulista. E o Vôlei Renato, hoje a torcida está aí presente também, apoiando a equipe na Vila Leopoldina nessa noite. Eu gosto do apelido que você deu pro Darlão, Menino Foguete, mas dessa vez não decolou porque ficou na rede. 9-3 para o Vôlei Renata. Quem vai para o saque agora? Alô, Rafael Pio, é o Barreto. Alô, dona Loura, muito obrigado pela audiência de sempre com a gente aqui no YouTube da CBN Campinas. Alô, Flávio Santos, grande abraço. Oi, Noel Santos, família Santos, toda aqui ligada no YouTube da CBN Campinas. Agora é ponto do SESI. 9 para o Vôlei Renata, 4 para o SESI. Quem vai para o saque é o Mão. O Mão, camisa número 3, que não começou a partida como titular. O Mão, dos jogadores mais experientes da equipe do SESI. Ele nasceu em 89, então ele tem 33 anos. O ataque do Lucas Fonseca deu defesa, foi buscar o Carizio, o levantamento de manchete para o Darlan. A bola do Darlan vai para fora. No levantamento do Murilo, se nem o ataque do Darlan tá encaixando, melhor pro Vôlei Renata, que faz 10-4 nesse segundo set. O Carizio teve que defender, o Darlan tava marcado pelo Adriano, aí ele bateu em cima da antena. Até eu fiquei na dúvida, né? Será que alguém do bloqueio tocou na rede? Mas não, o Darlan tentou tirar, foi pra antena. 10-4. Demian Gonçalves, o saque caixotinho, passe do Mão, bola no meio, deu defesa do Lazo, levantamento pro Adriano na entrada, bloqueado. Vibra muito o Vinícius. Bloqueio para cima do Adriano, é o 5º ponto do SESI. É boa vantagem ainda da equipe do Vôlei Renata, mas quando tem um bloqueio assim, Renato Rondini, o time dá uma reacendida, né? Quando tem um rally, alguma coisa muda, né? Não, sem dúvida nenhuma. O Carizio e o Vinícius ali acompanharam a trajetória da bola certinho, chegaram no time em cima do Adriano e, claro, dá uma motivação um ponto desse, mas já foi devolvido, né?
com o Felipe Roque. A gente fala que ele gosta de atacar na entrada da saída de rede. Essa ele atacou da entrada, né? Ou seja, do lado esquerdo com a mão esquerda e rachou no meio a defesa do SESI para fazer o 11º ponto do vôlei Renata. 11 para o time campineiro, 5 para o SESI São Paulo. Adriano, o menino de ouro, vai para o saque. Decola, bate forte no fundo. Passe do Murilo sai, Carizio levanta pro Darlan. Que paulada do Darlan. Agora foi no teto do ginásio para fazer esse ataque, ignorando o bloqueio, ignorando a defesa. É ponto do SESI, 11 para o vôlei Renata, meia dúzia para o SESI. Superliga Masculina de Vôlei é aqui na CBN Campinas. Goodbom.com.br. Compre online, receba em casa ou retire na loja. É o Carizio que vem pro saque. O passe do Adriano sai na mão, Demian ajeita pro Felipe Roque na entrada de rede, na saída de rede. Correu a quadra toda para buscar o próprio Carizio ali, mas é mais um ponto para o vôlei Renata. Vai mantendo uma vantagem confortável, 12-6 nesse segundo set. Que vá no side-out, né? Que vá um ponto para cada lado, que aí o set termina 25-20, 25-21. Quem vai para o saque agora é o Lucas Fonseca. Todo mundo já rodou nesse segundo set. 12-6. Fonseca lá no fundão da quadra, lá onde a Renata Rondini transmitiu o jogo da Superliga do ano passado. O passe sai na mão, Carizio joga pro Darlan na largadinha. O Lazo tentou pegar, foi de qualquer jeito, mas voltou pro outro lado. Perdido o ataque do SESI, Carizio teve que passar de graça. Levantamento do Gonçalves pro Lazo. Deu defesa do Murilo, mas vai longe a bola. Carizio de manchete, Darlan passa de toque mesmo, não quis tentar o ataque. Pro Lazo de novo, encara o bloqueio, explora! Tem rally, tem pontaço do vôlei Renata, abrindo 13-6. Num detalhe, Renata Rondini, uma defesa do Lazo com o braço só, uma bola que parecia que ia fora. O time do vôlei Renata todo perdido conseguiu se arrumar para conseguir o contra-ataque. Você percebe que foi um rally, mas foi um rally assim, de jogadas mais estranhas e esquisitas, começando por essa defesa do Lazo. Você vê como desconcentrou as duas equipes que estavam armadas para um ataque, né, poderoso, certeiro, planejado. Dos dois lados foi bola daqui 2 vezes para cada lado, com defesas muito estranhas, e aí o Lazo conseguiu explorar o bloqueio e construir o ponto. E o detalhe é o seguinte, hein, o Carizio está sendo atendido com uma dor ali, me parece, no tornozelo. Ele foi pegar uma bola meio estranha agora na defesa do Murilo, né? O jogo tá parado para o atendimento ao levantador da equipe do SESI. Deixa eu até ver quem é o levantador reserva aqui. É o Juan, né? Ele praticamente não joga, inverte muito pouco o 5-1. O técnico Anderson fica na quadra, portanto o Carizio vai se recuperando. É de 7 pontos a vantagem do vôlei Renata, 13 para o time campineiro, meia dúzia para o SESI São Paulo. Fonseca de novo no saque, viaja, joga no fundo, ela vai direta para fora porque foi muito bem tirando o corpo por ali. Me pareceu Giga, uma bola que por pouco não bate nele e acaba virando um ace para o time de Campinas. 13-7, o Giga vai para o saque, era o próprio Giga mesmo que estava na bola. Vai ele para tentar forçar, para tentar atacar nesse saque, porque tá dando tudo certo pro vôlei Renata até agora no jogo. Giga coloca a bola no fundo, o passe do Lazo sai, vem buscar atrás o Demian Gonçalves, passa pro Felipe Roque que dá a largadinha da defesa. Carizio pro mão, marcado pelo bloqueio! O mão foi pro choque, ficou no bloque! Tentou passar uma largadinha ali, tinha o Felipe Roque e o Barreto pra cima dele. Belíssimo ponto de bloqueio do vôlei Renata, foi o Roque que fez esse bloqueio. O que está jogando o Felipe Roque é impressionante. 14-7 para o time de Campinas, é ele no saque, lá vem pro heavy metal, sequei o Felipe Roque, Renata Rondini ficou na rede. Secou e secou demais, não só no bom momento que ele vive no jogo, mas no saque. A gente faz essa brincadeira que secou, mas é isso, para quem força saque, tem a chance do erro, de queimar, né? Às vezes, né, de sair de quadro o saque. Dessa vez parou na rede mesmo, ele errou aí a trajetória da bola. Talvez o primeiro erro de saque dele no jogo, viu? Porque tá jogando absurdamente Felipe Roque na partida. O ataque é do Lazo, que cravada do Lazo!
outro dia eu ouvi em algum lugar aí que tem enterrada no vôlei. Não tem, porque seria condução, né? Mas que paulada do Lazo agora para tirar do bloqueio, uma paralela ali na entrada de rede. O Vinícius nem viu a bola. A comissão técnica do SESI tá olhando incrédula. A vantagem é de 7 pontos do Vôlei Renata, 15-8. O saque saiu com passe ruim do Murilo. Giga tenta bater no fundo, explora bem o bloqueio, hein? Belo ponto do Giga para diminuir o placar agora para a equipe do SESI. A vantagem campineira ainda de 15-9 nesse segundo set. Jogando uma barbaridade o Vôlei Renata, mas agora o Giga foi bem demais, jogando a bola em cima do Barreto. E quem vem para o saque é o Darlan, o menino foguete. Ele vem para forçar também, né? Felipe Brito atrás dele lá assistindo o jogo. O Darlan coloca a bola na quadra com muita força. Ataque do Adriano na machadada do Adriano. Uma diagonal espetacular passando por cima do bloqueio, colocando essa bola no chão. 16-9, Vôlei Renata. Que set! Que atuação! E olha, Renata Rondini, claro que tem jogadores que estão se destacando, mas não tem um que está jogando mal no Vôlei Renata hoje. Não, sem dúvida nenhuma. A equipe está muito coesa, está muito equilibrada e assim, harmônica no jogo, né? Você viu por essa última bola que o Demian levantou, que passou o Barreto, aí foi o ataque do Adriano, só que em compensação agora, acho que a gente foi falar alguma coisinha, desencontrou todo mundo ali na rede e a bola acabou passando por baixo ali. O Adriano acabou não chegando nela. Aliás, ele tentou passar por baixo, mas não deu. E acabou acertando uma mãozada ali. Eu sei que não é legal essa expressão, mas é que ele tentou dar uma manchete e acertou o rosto do Carizio ali. Mas é porque no ataque do Mão deu defesa do Barreto. Aí a bola passou para o outro lado, o Adriano ficou na dúvida se ia para a rede ou não. Ele não viu o Carizio ao lado dele, acabou acertando o Carizio. Mas o ponto é do SESI, a vantagem ainda é de 6 pontos, 16-10. Saque do Mão no fundo, Adriano recebendo muito bem hoje na pipe pro Roque pra fora. Não vou mais falar que ele tá jogando bem não, viu, Renata Rondini? 16-11, diminui o placar a equipe do SESI. Diminui o placar, começa a encostar um pouquinho ali no Vôlei Renata, mas na verdade os últimos 2 pontos muito mais do erro de recepção e agora o erro de ataque do Roque que causaram os 2 pontos do SESI. Eu não vejo ainda o crescimento do SESI, que é o que a gente está esperando, porque está chamando a atenção o SESI muito abaixo do que ele está acostumado a fazer. E o Mão forçou o saque de novo, dessa vez uma bola de meio rápida com o Lucas Fonseca para fazer o 17º ponto do Vôlei Renata. Volta a vantagem de 6 pontos, meia dúzia é a vantagem. 17 para o Vôlei Renata, 11 para o SESI São Paulo. Vem para o saque, cai, shotinha, o Demian Gonçalves. Alô, Fernanda Viana, muito obrigado. Não pode, Fernanda Viana. Quem pode é só a televisão. Vamos pro saque do Demian Gonçalves. Vai pro Caixotinha, aquele saque para tirar a recepção do lugar. Murilo recebe bem, bola pro Darlan, decolou o Darlan como um foguete mesmo, explorou o bloqueio do Adriano. A vantagem é de 5 pontos agora para o Vôlei Renata. Esse foi o 12º ponto da equipe do SESI. Superliga Masculina de Vôlei aqui na CBN Campinas. Tem Patriani na Norte Sul em Campinas, com 2 e 3 suítes. Visite o maravilhoso decorado e aproveite condições especiais. Saiba mais em construtorapatriani.com.br. Lucas Fonseca bloqueado, a bola volta, o Darlan deixa passar. É a menor diferença em muito tempo nesse set agora. 13º ponto marcado pela equipe do SESI. 17 para o Vôlei Renata, 13 para o SESI. Seria já motivo para o Horácio de Leu parar o jogo ou é algo muito esporádico, Renato? Não, eu acho que é esporádico. A reação do SESI aconteceu por alguns erros aí do Renata e também uma construção de jogada, como esse diferencial do Darlan. Mas o Dileu, ele respeita muito os jogadores em quadra, ele deixa virar a bola, eles deixam eles resolverem. Ele só intercede em um momento muito específico, muito apertado. Antes disso, não. E o detalhe é que ele sofre um monte, né? Igual o Bernardinho faz, ele quase arranca a camisa, né? E é o 18º ponto da equipe do Vôlei Renata no ataque do Felipe Roque, uma largadinha do Felipe Roque agora para fazer esse 18º ponto. Tá entrando o Luquinha em quadra, também tá entrando o Pureza. Olha, o Pureza não está como líbero, hein? Não está como líbero. Ele tá entrando como central, provavelmente, né?
A gente não tem claro a posição que ele vai jogar, mas o Murilo tá como líbero, o Pureza, que sempre foi o líbero da equipe do SESI, ele entrou como um jogador de ataque, o que aconteceu no Mundial também com o Mike, né? Porque Sim. o Lucarelli estava machucado. Mas esse é um detalhe que a gente já conversa há algum tempo sobre o Murilo. Ele mesmo já disse em algumas entrevistas, né, que ele estava de líbero e estava se especializando na função, até porque avançou um pouco mais da idade, o desgaste físico dos ataques, saltos, enfim, todo o desgaste físico, ele estaria mais propenso a continuar jogando mais um pouco, mas nessa posição de defesa. E o ataque agora foi do Darlan para fazer o 14º ponto da equipe do SESI. 18-14, é o segundo set, o Vôlei Renata vai vencendo a partida por 1-0. Quem vai para o saque é o levantador Carísio. Entrou também Pureza para melhorar o passe, né? A recepção. O saque forte do Carísio, olha... Assoprou o time do Vôlei Renata para essa bola não cair dentro da quadra. O saque vai para fora, 19-14. Vôlei Renata tá na frente nesse segundo set. Creio eu, é que o narrador é um pouquinho supersticioso, que ainda não é hora de fazer a pergunta para a Renata Rondim. Vai para o saque o Lucas Fonseca. Tá no fundo da quadra, decolou, jogou no alto, tirou o peso, o passe saiu, bola no meio. Bom ataque do Thierry, bola rápida de centro para fazer o 15º ponto da equipe do SESI, 19-15, agora tá no side-out. O Lucas, que entrou na partida, que tá no saque. Agora o side-out, né? É Laica. Quem vai para o saque é o Lucas. Vai para decolar o camisa número 20, jogador jovem da equipe do SESI. Joga lá no alto, coloca no fundo, sai o passe do Alê na mão do Demian. Felipe Roque estava marcado, Adriano pega, levantamento, o Lazo vai tentar encarar, explora o bloqueio! Bola difícil, viu? Bola muito difícil para o Nicolas Lazo. Levantada pelo Felipe Roque, era só o que faltava o Roque fazer hoje, levantamento. E o Adriano pegou uma defesa espetacular. 20-15 é a vantagem do Vôlei Renata nesse segundo set. Ele explorou o bloqueio do Thierry para colocar essa bola para fora. Vem o Felipe Roque, não vou falar nada, hein, Renata Rondini? O Felipe Roque vai sacar. Faltando 5 pontos para o fechamento do segundo set, é de 5 também a vantagem do Vôlei Renata. Primeiro tem uma discussão ali do líbero e capitão Murilo Endres com o árbitro da partida. Não consigo entender por quê. Não vi nada de errado, Renata Rondini. Não, também não vi nenhum detalhe o porquê da discussão ali com a arbitragem. E o árbitro tá argumentando, tá explicando algum detalhe. E tá incisivo na explicação. Vamos ouvir o árbitro, Elton Grimaldi. Vamos ver. O Horácio não reclamou. Aquela bola que passou por dentro, ele não reclamou. Esse depende dele, né? E a bola de barreira foi pro Murilo. Tá querendo apitar o jogo, Murilo, ali. A bola do Barreto. Murilo agora trouxe bolas anteriores, né? Abriu o baú de memórias ali, né? E tá reclamando e acabaram tomou amarelo ali, a arbitragem tá bem incisiva e aguardamos o saque do Roque. Para você que não é acostumado com o vôlei, o cartão amarelo é o seguinte, se tomar o vermelho, o time perde um ponto. E há cartão amarelo para o time, né? Não é especificamente para um jogador. Não, é do né? time. Então tem cartão amarelo a equipe do SESI nesse segundo set. Que é isso, hein, Murilo? Vai pro saque o Felipe Roque, coloca a bola no fundo, direto para fora. É ponto da equipe do SESI, 20-16, pelo menos conseguiu esfriar os ânimos do Roque ali, o Murilo. Vai com a experiência dele, campeão olímpico. Não é bem assim, né? Sai o Pureza para a volta do Vinícius, para aumentar o tamanho da rede ali na equipe do SESI. 20-16 é a vantagem do Vôlei Renata. Você vai acompanhando a partida aqui na CBN Campinas, também no youtube.com/esporte CBN Campinas. Quem vai pro saque me parece o Thierry, é ele mesmo. Thierry, camisa número 7, mas agora tá um jogo falado, conversado. Os jogadores estão argumentando bastante com a arbitragem ali. Aquela do Murilo, ele sai de quadra agora, né? Porque quando o time tá sacando, você não precisa do líbero para fazer o passe. Mas ele foi muito incisivo contra o árbitro. Pegou de manchete o levantamento para o Lazo, deu a largadinha, defesa do Carísio. Levantamento quebrado para o Darlan. Bola vem de graça para o Demian Gonçalves. Levantamento de manchete do Alê para o Felipe Roque. Pegou muito em cima da bola, ela vai para fora.
diminui a vantagem, o SESI cai para 3 pontos, 20-17. Outro lance confuso, todo mundo fora da área de atuação, Renata Rondini. Bem confuso e aquilo que a gente conversou agora de pouco, de leopar o jogo ou não, ele confia muito na equipe, ele deixa o pessoal se resolver em quadra. São 3 pontos ainda de vantagem do vôlei Renata, mas no momento ali que está mais próximo do final do set. Eu iria falar, se não convertesse agora, pararia o jogo. Mas converteu na bola rápida de meio com o Barreto. 21-17 para o vôlei Renata. Quem vai para o saque é o Nicolas Lazo. O vôlei Renata vai se encaminhando para fechar o segundo set depois de uma reação do SESI, viu? Uma vantagem que já foi de 6 pontos, agora é 4, mas chegou a ser 3. Vai para o saque, opa, tem alguém novo em quadra ali, voltando de lesão, hein? O Lucas Borges. Mas ele já atuou um pouquinho, né, no jogo contra Brasília, fora, contra Rede Cuca, fora, sim. Em Fortaleza também. São os 2 jogos que eu não trabalhei, então o Borges está em quadra. O ataque do Darlan, deu defesa do Lazo, a bola vai voltar para o próprio Borges, explora o bloqueio, ela volta para o Everaldo, faz o levantamento para Adriano! Na entrada de rede, o menino de ouro bate aquela paralela que ele gosta. 22-17, Renata Rondini. Ainda dá para o SESI nesse set? Não. É o vôlei Renata se encaminhando. Parou o tempo, Anderson. Para ele dá, Renata Rondini. Ele, na verdade, ele tem que acreditar até o final do jogo, até o final do set, qualquer bola, ele tem que acreditar muito. Só que nesse momento é parar um pouquinho a reação. A gente chama de reação do Renata, porque o Renata deixou o SESI fazer 2 pontos na sequência. Agora voltou a pontuar mais uma vez. O Dileu fez a inversão agora no 5-1, na verdade. Não, na verdade, o 5-1 ele inverteu agora. E é aquela parada para assim, time, vem cá, não tá dando certo, talvez não dê para salvar o set, mas precisamos consertar para o último e derradeiro set aí, que se perder o terceiro, acabou o jogo. Então é mais pro motivacional e realmente chamar a atenção do grupo do SESI, que sinceramente está bem abaixo do que a gente esperava para a partida dessa noite. E o vôlei Renata aceleradíssimo. Saque do Nicolas Lazo. A recepção meio quebrada do Murilo foi buscar lá atrás o Carício, jogou pro mão, explora o bloqueio, coloca no chão, é ponto do SESI, 22-18. É a vantagem de momento a favor do time campineiro. O mão que entrou no jogo e não saiu mais também, ele que não começou a partida como titular. E o Carício fez um levantamento de costas do fundo de quadra. Coisa bonita, hein? Quem vai pro saque é o Darlan. Menino foguete. Será que ele vai pôr em jogo ou vai forçar, hein? Ele, nenhum nem outro. Pouca força no saque, bola na rede. No futebol é legal, no vôlei não. 23-18, o vôlei Renata tá na frente. Quem vai pro saque é Barreto, exclamação. Vai lá pro fundo, camisa número 14 da equipe do vôlei Renata. Faltam 2 pontos para fechar o segundo set. Barreto só coloca em jogo, o passe do mão é de toque. Vinícius bloqueado, a bola volta, levantamento de manchete do Murilo para pipe do Darlan. Consegue explorar bem o bloqueio. Foi muito bem o triplo ali do Renata, né? A bola indo para baixo, para o chão, só que foi do lado verde da quadra. 23-19. 4 pontos ainda a vantagem da equipe campineira neste segundo set, vai se encaminhando para fechar o jogo em 2-0. O Darlan vai tentando ganhar confiança. Aliás, todo o time do SESI, né? Quem vai para o saque é o Mão, que foi muito bem na passagem anterior. Coloca no fundo, dessa vez errou a mão. Tava com saudade desse trocadilho. 7 point pro vôlei Renata. O saque do Mão foi muito forte no fundo. 24-19, volta o Roque, sai o Borges, sai também o Everaldo, volta o Demian Gonçalves, vai tentar fechar agora o time campineiro neste segundo set. Vem aí pro saque o Demian Gonçalves, é aquele caixotinha. O Darlan tá com uma cara de preocupado, é o principal jogador, é o centroavante do vôlei, que é o oposto. Saque bem curtinho, ela ainda bateu na rede para atrapalhar o Carísio. Levantamento pro Darlan vindo de trás, é ponto do SESI. A bola bateu ali, resvalou no dedo de alguém no bloqueio. A vantagem ainda de 4 pontos, 24-20. O Demian dá o caixotinho na rede ainda para quebrar ainda mais a recepção. O Darlan conseguiu ali explorar o dedinho do Felipe Roque.
para colocar essa bola no chão e marcar o ponto. Quem vai para o saque agora é o Vinícius para o time do SESI. Se virar, termina o set. O passe do Lazo no meio para o Fonseca! Sensacional! A bola de meio do Lucas Fonseca fecha o segundo set. O vôlei Renata. 25-20 neste segundo set. O primeiro set foi 25-15. E vamos nos encaminhando aí para o terceiro set. É hora do intervalo aqui na CBN Campinas. Já a análise da Renata Rondini para essa grande vitória de momento em 30 minutos de novo. Segundo a cronometragem oficial da CBV, 30 minutos outra vez de set. A gente volta já. Superliga Masculina de Vôlei aqui na CBN Campinas. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. No Goodbom, a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado. Na loja no site, você encontra tudo sem perder tempo. Além de ofertas imperdíveis, válidas para o Clube Goodbom. Confira. Contrafilé bovino, R$ 37,98 kg. Picanha montana, R$ 69,98 kg. Cerveja original, lata 350 ml, R$ 3,49. Arroz grão de campo, 5 kg, R$ 18,98. Ofertas válidas até 14 de novembro. Acesse goodbom.com.br e cadastre-se no clube. Goodbom, super simples. Beba com moderação. O mundo está em constante movimento. Os negócios estão se transformando e o desafio de se conectar com o consumidor é cada vez maior. É por isso que a CBN Campinas celebra esse novo tempo produzindo conteúdos digitais para ouvir quando e onde quiser. Nossos podcasts estão disponíveis no Spotify, Apple Podcast, Deezer e demais plataformas. Agora, o que você não pode deixar passar é a oportunidade de anunciar nos podcasts da CBN e se conectar com esse novo mundo, encontrando o público ideal para o seu negócio vender muito mais. E por que não produzir um podcast exclusivo para a sua empresa, contando com toda a experiência da CBN? Invista na mídia que mais cresce. Saiba mais em portalcbncampinas.com.br/podcast. Atenção Campinas, tem Patriani na Norte Sul, você precisa conhecer. A localização é show, você vai morar a 1 quadra do Cambuí pagando 30% a menos. E com a diferença de preço, pode mobiliar o apartamento todo. São plantas de 2 e 3 suítes e o prédio tem até fazenda solar e vaga para carro elétrico. Visite o maravilhoso decorado numa paralela à Norte Sul, na rua Nuporanga. Quem compara, compra Patriani. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Oferecimento Goodbom, super simples. Tem Patriani na Norte Sul em Campinas. Visite o decorado. Apresentação Marco Guarizo. E comentários de Renata Rondini após essa grande vitória do Vôlei Renata no segundo set, fazendo 2-0 para cima da equipe do SESI. Que atuação, Renata Rondini. Que atuação do Vôlei Renata. Um enredo até aqui nesse jogo muito mais tranquilo para o Vôlei Renata do que a gente analisou e tinha de expectativa antes da bola subir. Realmente o SESI hoje não está na melhor noite deles. Pode reagir, pode brigar por esse set. Claro, tem uma qualidade, tem atletas muito bons em quadra. Dentro da normalidade, os dois opostos se destacando, um por Darlan pelo SESI e o Felipe Roque pelo Vôlei Renata, sendo maiores pontuadores da equipe até o momento. Darlan com 12 pontos, Felipe Roque com 10. Mas aí, quando a gente vê a distribuição de pontos entre as equipes, a gente percebe
que o vôlei Renata tá tendo uma distribuição de bola e o Demian tá sendo mais feliz nas escolhas que ele tem feito, porque a gente tem o Lazo com 9 pontos, o Barreto com 7, um central, e o Adriano com 6 pontos. Sendo que pelo lado do SESI, Vinícius e Thiago Mão que entrou ao longo do segundo set, estão com 3 pontos. Então você vê que a dependência do Darlan está muito grande, o Carizio não está conseguindo acionar outros atacantes pelo SESI, enquanto o vôlei Renata está com o jogo mais equilibrado e bem distribuído. E eu acho que é uma tocada que vai continuar nesse terceiro set. O SESI vai ter que fazer pelo menos 70% a mais do que vem fazendo no jogo até agora para se manter vivo no jogo. E vai o Adriano para começar esse terceiro set. Já é na força do menino de ouro. Colocando o saque no fundo, sai o passe do Mão. Bola de meio rápida para o Vinícius ali. Conseguiu passar por cima do bloqueio. É o primeiro ponto do SESI nesse terceiro set. Tá 2-0 para o vôlei Renata no jogo. O SESI jogando a vida nessa partida. O SESI que vem de vitória por 3-0 em cima da equipe do São José, lá em São José dos Campos, lá na Arena, esqueci o nome agora, Farmaconde, na Arena Farmaconde, lá em São José dos Campos. Quem vai para o saque é o Mão, jogador que entrou e não saiu mais, só saiu para descansar também, porque é muito experiente o camisa número 3 da equipe do SESI. Bateu o saque forte, o passe do Alê saiu, foi buscar lá atrás para o levantamento o Demian, defesa para cima do Felipe Roque, vem o Darlan no contra-ataque, explora o bloqueio, o Demian consegue fazer a defesa, levantamento de novo para o Roque, foi para fora. Fecharam ali o Felipe Roque, ele tentou bater uma paralela na saída de rede, colocou muita força nela, muito ângulo, essa bola foi para fora direto do lado verde da quadra, rapaz. Uma mão fechada ali de distância só. Uma mão fechada. É, boa. Faltou pouquinho para ele conseguir esse ponto. Agora eu estava falando do Mão. O Mão é um jogador que tem toda essa força, esse impulso em quadra, né? Você vê que ele traz uma motivação para o grupo, mas para quem o conhece fora de quadra, é a maior serenidade, tranquilidade de atleta, tá aí, Mão, o cara que adora pescar. Que maravilha. Vem o Lazo pro ataque, joga em cima do Murilo, volta no Carizio, bola de fundo pro Darlan, ô louco Darlan! Acertou o pipoqueiro na arquibancada lá, que isso, ele bateu uma bola reta. E ela não foi nem do lado verde da quadra, ela foi direto na parede, lá no fundo, quase na arquibancada. É o primeiro ponto do vôlei Renata no set. 2 para o SESI, 1 para o vôlei Renata. Brincadeira à parte, bateu na parte verde, mas foi lá longe. Ele tentou explorar o bloqueio, não sei o que ele tentou fazer ali, mas a bola foi para fora. O saque é do Lucas Fonseca, sempre colocando lá no fundo. Essa foi direta para fora. Começa errando bastante saque o vôlei Renata, que a gente viu no Campeonato Paulista, Renata Rondini, que o terceiro set em alguns jogos foi problema para a concentração do time campineiro. O vôlei Renata nessa temporada tem tido esse comportamento. Chega acelerado o primeiro e segundo set, e aí no terceiro dá uma baixadinha de guarda. Alguns jogos renderam até um tie-break, outros eles acabaram vencendo por 3-1. Porém, também é uma coisa esperada quando o adversário já está em desvantagem de 2-0, 2-0, crescer no terceiro, tentar a sua última cartada, e também tem mais tempo para mapear dentro do jogo todas as jogadas do rival e aí conseguir marcar melhor o vôlei Renata. E nesse ponto é um ponto de manchete do Adriano. Demian Gonçalves tirou a mão ali, não quis levantar, ela passou para o outro lado da quadra. O time do SESI ficou perdidinho, diminuiu o placar, o vôlei Renata 3-2. E o Felipe Roque está começando a errar bastante saque, hein? Errou mais um agora. 4-2 é a vantagem do SESI neste terceiro set. O vôlei Renata vai vencendo a partida por 2-0. Você vai participando aqui, enviando sua mensagem pra gente pelo WhatsApp 99186907019 é o nosso DDD. Também pode mandar a mensagem pelo youtube.com/esportecbn Campinas. O saque é do Carizio, direto para a rede Superliga Masculina de Vôlei aqui na CBN Campinas. Goodbom.com.br. Compre online, receba em casa ou retire na loja.
Quem vai para o saque agora é o Lazo. O argentino Nicolás Lazo ganhou a vaga de titular, não saiu mais no vôlei Renata. Decolou, jogou no fundo com pouco peso, sai o passe do Giga na mão. Bola na entrada de rede para o Darlan, explorando o bloqueio do Barreto, coloca no chão, abre 2 pontos de vantagem o SESI, fazendo 5-3 neste terceiro set. O vôlei Renata no momento é o vice-líder da competição. Na verdade já garantiu mais um ponto, né, Renata Rondini? Já tem pelo menos 12, porque caso o SESI vire o jogo para 3-2, o vôlei Renata já leva 1 ponto, né? Sim, já garantiu aí, já vai para, no caso de uma derrota no tie-break, vai para 11 pontos, no caso de uma vitória no tie-break, vai a 12 pontos nessa jornada da noite. Mas eu ainda acho que o Renata ainda está com mais chance de garantir essa vitória hoje. E de chegar a 13, né? Que aí no caso são 3-0, 3-1, 3 pontos. Exato, aí seria a 4ª vitória consecutiva do vôlei Renata na competição, que perdeu na estreia para o São José no tie-break. Olha a bola de meio, deu defesa, quase deu defesa no ataque do Thierry, aquela que amorteceu ali na manchete do Felipe Roque, mas o ponto é da equipe do SESI. 6-4 é a vantagem da equipe paulistana neste terceiro set. Você vai acompanhando com a gente, muito obrigado pela sua companhia, sábado à noite, você que está indo para o restaurante, está indo para balada, está indo para festa, muito obrigado por nos acompanhar ouvindo o vôlei aqui na CBN. A defesa do Lazo saiu muito ruim, tentou se virar o Demian Gonçalves, vai passar para o outro lado o Felipe Roque, é contra-ataque para a equipe do SESI, levantamento pro Mão, que encheu a mão na bola e passou por cima do bloqueio. É o 7º ponto da equipe do SESI, fazendo 7-4 para cima do vôlei Renata. Grande início de terceiro set, o SESI que estava devendo essa atuação para o próprio torcedor. Guarizo, vamos chamar aí atenção para um detalhe no início desse terceiro set, que é a formação do SESI, diferente de como estava no primeiro e segundo set. O Anderson optou em ficar com o Mão e o Giga, e o Birigui está de fora nesse momento. Então começou o terceiro set com Mão e Giga. E Giga está dando um suporte no fundo de quadra, na recepção, melhorando muito o passe do SESI nesse início de set. E o Lazo que está recebendo agora para a pipe do Felipe Roque, deu defesa do Carizio. Vai o Darlan, bate de trás da linha dos 3, o passe do Roque, contra-ataque com o Adriano, direto para fora. 4 pontos a vantagem do SESI, está muito mais concentrado nesse set, está conseguindo marcar bolas da equipe do vôlei Renata que não aconteciam nos sets anteriores. E para o jogo, Horácio de Léo, Superliga Masculina de Vôlei aqui na CBN Campinas. Tem Patriani na Norte Sul em Campinas, com 2 e 3 suítes. Visite o maravilhoso decorado e aproveite condições especiais. Saiba mais em construtorapatriani.com.br. Renata Rondini, um início, não vou dizer sonolento do vôlei Renata, mas o SESI está atropelando. Não, agora passa por dois detalhes. Dileu até pediu tempo e parou e está ali conversando com a equipe, porque essa mudança na formação do SESI está rendendo, está efetivamente dando reação ao SESI. A marcação dos ataques do Renata melhorou, mas também os atacantes do Renata errou muito mais nesse início de set do que fez no jogo inteiro. Tô sentindo falta da bola de 3 metros do Adriano, a bola de meio ali quando ele sobe na pipe. Não vi essa bola acontecer até agora. E o fundo de quadra do SESI melhorou muito com a presença, principalmente com a passagem do Giga ali nas posições de fundo. E um ace. E tudo dá certo, né? Esse agora do Thierry, aquela bola que eu sempre brinco, né? Que no tênis o jogador pede desculpa porque ela vai na rede, cai pro outro lado da quadra e quebra completamente a recepção. Foi isso que aconteceu, ela quase caiu do lado da quadra do SESI quando tentou chegar o Lucas Fonseca. É o 9º ponto, são 5 de vantagem para o time paulistano nesse terceiro set, 9-4 para o SESI. Lembrando que o vôlei Renata está vencendo a partida por 2-0. Quem vai para o saque é mais uma vez o próprio Thierry, ele que joga de joelheira, né? O que hoje em dia nem todos os jogadores fazem. Lembra antigamente, né? Aquelas joelheiras enormes nos 2 joelhos. Agora o passe é no meio para o Fonseca, deu defesa, o Giga pegou, o Carizio inverte pro Darlan. Alô, Darlan! Chama o seguro que bateu no muro.
fechou muito bem ali. O Lucas Fonseca estava num duplo com o Adriano, explodiu na mão do Lucas Fonseca, caiu do lado da quadra do SESI. Reage um pouquinho o vôlei Renata, mas a vantagem do SESI ainda é grande nesse 7-9-5. Lá vem o saque caixotinha do Demian Gonçalves, bola de fundo pro Darlan, machadada para cima do bloqueio. É aquela chutada na saída de rede que ele consegue vir com o braço de trás e tirar do bloqueio. Lindo ponto do Darlan, é o 10º da equipe do SESI São Paulo neste terceiro set, 10-5. E vem o Darlan, o menino foguete. Jogador da seleção brasileira, medalha de bronze no Mundial deste ano. A bola bate na rede, mas chega pro Alê fazer a recepção. Na pipe pro Lazo, deu defesa, mas não. Aí teria que pular até o nosso colega Plácido Berce ali para pegar a bola. O Carizio, a bola foi longe. É ponto do vôlei Renata, mas ainda a vantagem é boa. 10-6 para a equipe do SESI São Paulo. Aí não tem jeito. O Plácido até tentou sair dali, mas não tem jeito. Eu digo que é difícil você estar nessa posição que o nosso colega Plácido estava quando essa bola vem. É. Mas não vou esquecer do jogo do playoff ano passado, que você e Rafael Pio estavam na mira dos jogadores. A gente estava na mira no fundo, na mira do saque. Olha, não é fácil, gente. A velocidade que esses caras colocam na bola. Mas a gente até que deu conta, sobrevivemos. E o ataque do Mão fazendo mais um ponto para a equipe do SESI, 11-6 nesse momento. SESI vai se encaminhando aí para levar a partida para o quarto set. Mas não está nem na metade, mas a vantagem é 5 pontos. Aí o Mão bate direto, ela fica na rede, é ponto do vôlei Renata, 11 para o time de São Paulo, 7 para o time de Campinas. E agora quem vai para o saque é o Fonseca. Fonseca, que é aquele jogador que vai bem em todos os fundamentos, né? Quem sabe aí acertar um bom saque para dar uma quebrada na defesa e na recepção do SESI São Paulo. Vai lá no fundo da quadra, ele quase põe o pé na placa de publicidade para fazer o saque. Decolou, viajou, tira o peso da bola, 2 vão na recepção. Carizio tenta consertar com o Giga, deu defesa do Demian, levantamento é do Adriano pro Roque, encara o duplo e arranca petróleo do chão. Vamos corrigir o português, arranca petróleo do chão nesse ataque. O Felipe Roque realmente foi muito bem no saque. O Lucas Fonseca confundiu a recepção ali. Parabéns, vai dar pra ver mesmo se a bola foi dentro ou fora com esse negócio na frente, mas deu pra ver na câmera principal que a bola foi muito dentro. Belo ataque do Felipe Roque, Renato. Belo ataque do Roque, aquele ponto para motivar o grupo para reagir. Estava sentindo falta dessas cravadas do Roque. Outra bola curta, outro saque curto do Fonseca, vem o Darlan, decola, bloqueio! Foi com sede, ficou na parede, Darlan. O Lazo e o Barreto fechando pra cima dele. Depois que a bola bateu no Barreto, que seria aquele bloqueio explorado, ela voltou no peito do Darlan para diminuir o placar. 11 para o vôlei Renata, 11 para o SESI, 9 para o vôlei Renata. Tá fazendo estrago no saque o Lucas Fonseca. Vem reagindo o time de Campinas para tentar fazer um 3-0. De novo o Lucas Fonseca. Agora coloca um pouco mais de força. O passe do Mão sai quebrado. Vai voltar de graça. Vem contra-ataque do vôlei Renata. Reagindo no jogo, o Roque deu defesa do Darlan, contra-ataque para o próprio Darlan, que paulada, ela volta na rede, vem o Roque de novo, põe no chão! Hoje é dia de Roque, bebê! Impressionante como ganhou moral o vôlei Renata nesse rally! Foi pra tudo que é lado, uma bola que o Lazo ficou esperando na rede. Parece que a concentração voltou, Renata Rondini. A concentração voltou, excelente passagem do Fonseca pelo saque e aqueles pontos que põem a moral lá em cima e força, claro, o Anderson a pedir tempo pro SESI. Superliga Masculina de Vôlei aqui na CBN Campinas. Goodbom.com.br. Compre online, receba em casa ou retire na loja.
Para o treinador pedir tempo quando tá ganhando é que vê o adversário pelo retrovisor, Renata Rondini. Não, parou para quebrar realmente a reação do vôlei Renata, dar um tempo, falar para os caras, ó, vem cá, esfria a cabeça, deixa os caras pararem um pouquinho ali, tentar ver se o Fonseca erra esse próximo saque, né? Porque dá uma quebrada no ritmo, na empolgação, na concentração para o saque. Ele praticamente, os 3 saques dele foram muito parecidos e agora essa paradinha dá uma quebradinha, mas vamos ver se vai causar efeito. Sei não, hein? Tá faltando ace de Fonseca nesse jogo. Boa, Renata Rondini. O caderno não erra. A resposta da pergunta não erra. Quem sabe nesse saque do Lucas Fonseca para tentar empatar o terceiro set. Fonseca coloca a bola no fundo. Vai dar ace não. Darlan pegou. Quase que a Renata Rondini acerta mais uma. Volta de graça. Levantamento, bola de meio pro Lazo para fora. Era para empatar o jogo, ele bateu uma diagonal curta ali, a bola foi do lado verde da quadra. E o vôlei é assim, né? Se você não empata, o adversário... o desafio tá fazendo falta. Me pareceu fora, Renata Rondini. Mas... Não, foi uma bola fora, mas com relação ao desafio, é uma grande polêmica e discussão no momento aí com a CBV. Puta, ace. Ace do SESI no saque do Vinícius, aí aquela falta de atenção, 13-10 para o SESI. Você falava do desafio que é o VAR do vôlei. Exatamente, que começou tendo na CBV a partir do momento que o Cruzeiro tinha esse equipamento, na última Superliga, só em jogos do Cruzeiro dentro de casa a gente tinha esse equipamento. Atualmente a CBV está com 6 equipamentos de VAR, só que ela falou que só vai utilizar nos playoffs, e houve uma grande discussão porque a princípio a CBV queria que os clubes investissem nesse equipamento, que a gente sabe que não é barato, não é só o equipamento, é um material humano treinado, uma equipe especializada para operacionar e também avaliar as questões aí do VAR. Mas realmente faz falta, teria que ter em 100% dos jogos de vôlei, porque a velocidade, a estratégia está aumentando demais no jogo de vôlei e são assim detalhes que faz diferença no resultado do jogo. Então tá chegando a hora e é uma pressão dos clubes para que tenha 100% dos jogos com VAR. E aquele tempo pedido pelo Anderson deu muito certo, viu? 14-10 para o SESI, vai pegando o elevador nesse terceiro set. O saque sem peso do Vinícius, recepção do Roque Barreto, bate uma bola de meio, deu defesa? Não. Segundo a arbitragem, bateu no chão ali antes de bater no pé do jogador da equipe do SESI, por isso o ponto é do vôlei Renata. 14-11 ou 11-14, já que a vantagem é do time da casa. Nesse terceiro set, o vôlei Renata vai vencendo a partida por 2-0. Quem vem para o saque agora é o Fonseca. Será que ele vai fazer estrago de novo? Não, é o Roque, pô. Saque heavy metal. Saiu a recepção do Murilo, bola pro Darlan! O som do paredão tocou pra cima do Darlan. O Barreto de novo, fechando essa bola de meio. Bloqueio do vôlei Renata para voltar pro jogo. 14 para o SESI, 12 para o vôlei Renata. É o Felipe Roque, dessa vez eu não quis falar nada no saque, né? Ele que errou alguns saques e isso teve influência na pontuação do jogo. Agora vai o Roque de novo, coloca o saque no fundo, o Mão consegue a recepção, vai buscar o Carizio, joga pro Giga por cima do bloqueio, consegue marcar o ponto. Foi bem na recepção Giga para esse ataque agora do Darlan. 15 para o SESI, 12 para o vôlei Renata. Foi o Mão que pegou e o Giga que atacou. A gente é tão acostumado, Renata, com os ataques do Darlan, que até quando ele não ataca a gente narra. A dependência do SESI por ele, né? Como toda equipe pelo seu oposto, mas no caso do SESI com o Darlan, realmente a gente até confunde, porque sempre fica de olho no menino foguete vindo para a bola, né? E o saque agora é do Carizio, tira o peso da bola, o passe do Adriano sai na mão, bola de meio com o Barreto, deu defesa do Mão, vai voltar no ataque direto para fora. Aí o Giga cresceu um pouquinho o olho ali, era uma bola, tudo bem que estava na altura para ele bater, só que tinha um bloqueio em cima, era mais fácil dar um toque para cima, tentar armar a defesa. O Giga quis definir tudo, bateu direto para fora. 15 para a equipe do SESI São Paulo, 13 para o vôlei Renata. Quem vai para o saque é o Lazo, camisa número 13, o argentino, ponteiro da equipe do vôlei Renata. A quadra está sendo seca ou secada, Renata Rondini? Seca. Os dois estão corretos, mas eu acho a sonoridade do secada seca.
melhor. Você não é fã também do cantor John Secada? Essa foi. Tava faltando a da noite, estava faltando. Muito obrigado. Lá veio a defesa do Adriano. É contra-ataque pro Roque. É ponto! Explora o bloqueio, Felipe Roque coloca essa bola no chão depois de resvalar no bloqueio. Vem tentar fechar o jogo nesse terceiro set. Mas será que resvalou no Darlan? Segundo a arbitragem, sim. O ponto é do vôlei Renata, 15 para o SESI, 14 para o Renata. Time campineiro que vence a partida por 2-0. Lazo saca forte de novo. Dessa vez o passe sai na mão. Darlan marcado pelo duplo, defesa do Lazo. Não conseguiu chegar nela o Roque. O Roque e o Barreto foram juntos para a bola, um viu o outro, os dois pararam de correr e o ponto é para o SESI, fazendo 16-14. Opa, volta aí, meu querido. Não você, Elton Grimaldi, a imagem aqui. Superliga Masculina de Vôlei é aqui na CBN Campinas. Tem Patriani na Norte Sul em Campinas, com 2 e 3 suítes. Visite o maravilhoso decorado e aproveite condições especiais. Saiba mais em construtorapatriani.com.br. Quem vai para o saque é o Giga, para a equipe do SESI. 16-14, o jogo está 2-0 para o vôlei Renata. Obrigado a você que nos acompanha aqui em 99,1 FM, também pelo youtube.com/esporte CBN Campinas. Esse pessoal... gente... Repetindo, né, que as imagens do jogo são de exclusividade do Sport TV. Vamos pro jogo. A bola para esquerda, para a saída, para a entrada de rede do Adriano, deu defesa. Vem o Mão, encara o bloqueio, a bola bate na rede, vai levantar de manchete lá pro Lazo, que não quis fazer o ataque direto não, dessa vez preferiu colocar em jogo. Darlan encara o duplo de novo, dessa vez ele encara muito bem e essa bola vai pro chão. É ponto do SESI, fazendo 17-14 neste segundo set. Nesse terceiro set, o vôlei Renata está vencendo a partida por 2-0 no ginásio da Vila Leopoldina, em São Paulo, onde venceu a primeira partida da final do Campeonato Paulista de Vôlei por 3-1. Quem vai para o saque é o Giga. Coloca lá no alto, tira o peso da bola, o passe do Lazo sai meio quebrado, conserta por ali o Demian, o Roque bate direto para fora. Coincide também essa diferença de 4 pontos no placar a partir do SESI pelos erros do Felipe Roque, Renata Rondier. Passa um pouquinho pelos erros. Já foram 3 bolas, se eu não estiver errada nas estatísticas, batidas para fora direto, sem interferência de bloqueio nem nada. Baixou um pouquinho, sim, a conversão do Roque, tem uma dependência, claro, pelo oposto. E se a gente for olhar um pouquinho como está a pontuação na partida da distribuição dos ataques, dos atacantes do vôlei Renata, caiu um pouquinho também. O Adriano pouco apareceu nesse set, mas ficou na dependência com o Lazo e o Felipe Roque no ataque, mas quem mais pontuou foi o bloqueio ali com o Lazo e Barreto, em alguns momentos Lucas Fonseca e Barreto. Mas sem dúvida nenhuma, o Mão entrou muito bem no segundo set do jogo e permanece fazendo a diferença agora no SESI. Manteve com ele e com o Giga, a recepção de fundo melhorou muito na passagem e na rodagem, né, que a gente fala das posições. Sem dúvida nenhuma, o Renata deu uma baixada assim. Eu ainda não considero a síndrome do terceiro set. Isso aconteceu muito contra o São José lá na estreia, que o Renata acabou perdendo. E no jogo também, fora contra o Brasília, aconteceu. E hoje está se repetindo. Mas eu ainda acho muito cedo para a gente falar da síndrome do terceiro set. 18-15 agora, no ataque do Barreto. Tá cedo, como disse a Renata, mas, né, tem que ter outra reação, como já teve no set o vôlei Renata. E aí parou o jogo o Anderson e o time do SESI voltou voando. Entra o Lima para sacar, camisa número 12 na equipe do vôlei Renata. 18-15 a vantagem do SESI nesse terceiro set. Quem vence a partida é o vôlei Renata por 2-0. O Lima joga lá no alto, bate no fundo, sai o passe do Murilo. Carizio arruma pro Mão, encarou o bloqueio, encarou muito bem. Essa bola caiu do lado verde da quadra, mas por pouco. Estava bem marcado ali o Mão, mesmo assim conseguiu explorar o bloqueio, fazer o ponto para a equipe do SESI. 19-15 neste terceiro set. Vibrou muito o Mão, é o que mudou também. O SESI mudou um pouquinho o moral neste terceiro set. Quem vai para o saque agora é o Vinícius, né? Camisa número 14, ou é o Thierry? Ele tá bem de longe, é o Thierry.
Thierry coloca a bola em jogo, Adriano passa de toque, levantamento, bola de meio pro Fonseca, deu bloqueio, voltou, vai tentar com o Adriano na entrada de rede, outra defesa do time do César, levantamento agora pro Darlan, menino foguete, joga do outro lado da quadra, Adriano, ou melhor, o Alê faz a defesa, Felipe Roque! Aí o levantamento é proposto decidir, ele explora o bloqueio, coloca no chão, é ponto do vôlei Renata, 19 para o SESI, 16 para o vôlei Renata. Vai se encaminhando para o quarto set, mas Superliga Masculina de Vôlei aqui na CBN Campinas. Tem Patriani na Norte Sul em Campinas, com 2 e 3 suítes. Visite o maravilhoso decorado e aproveite condições especiais. Saiba mais em construtorapatriani.com.br. Mais um ponto da equipe do SESI. Eu vou até perguntar para Renata Rondini. Não, dessa vez não. Dessa vez foi o Vinícius que fez o ataque ali, explorando o bloqueio. 20-16, 4 pontos a vantagem do SESI. Quem vai para o saque é o menino foguete, o Darlan. Joga lá no alto, coloca no fundo, o passe do Adriano saiu na mão. Levantamento do Demian para o Felipe Roque na entrada de rede, contrário do que ele gosta, mas consegue colocar a bola no chão. 20 para o SESI, 17 para o vôlei Renata neste terceiro set. É a Superliga Masculina de Vôlei que vai chegando na 5ª rodada. Hoje você acompanha aqui na CBN a reedição da final do Campeonato Paulista, vencida pelo vôlei Renata, com a festa espetacular. Ginásio do Taquaral mais lotado que eu já vi na história. Renato depois me conta se teve outros momentos assim. O passe do Carizio pro Darlan, que afundada do Darlan agora. Ele bateu essa bola para baixo, ela pegou no braço do Lucas Fonseca e caiu na quadra do lado do vôlei Renata. Faltam 4 pontos. Eu vou me arriscar, Renata Rondini. E aí você responde se quer se arriscar ou não. Ainda dá para o vôlei Renata nesse terceiro set? Eu não estou ouvindo a Renata Rondini. Agora sim. Agora ok? Sim. Vai se cumprir a nossa expectativa de, pelo menos, se o Renata vencer, vai ser por 3-1. Esse set do SESI vem sim. Aí agora a segunda pergunta. Já pode chamar de síndrome do terceiro set ou foram outros fatores hoje? Eu acho que foram outros fatores, foram jogos diferentes do que foi contra o São José, do que foi contra o Brasília, que acabou vencendo por 3-0 o vôlei Renata, mas teve mais dificuldade no último set. Hoje tem um pouquinho aí da mão do treinador do Anderson e da forma como o SESI começou a trabalhar nesse terceiro set. E o Pureza entra de novo como ponteiro passador, né? E não como líbero. E assim, nesse terceiro set só vou pontuar um detalhe. Tô sentindo muita falta do Adriano no jogo nesse momento, nesse terceiro set como um todo. Pouquíssimo acionado, né? Ele tá passando bastante, né? Recepcionando bastante, mas atacando muito pouco. O passe do Pureza, a bola no meio pro Vinícius. É ponto para a equipe do SESI. 22-18, 4 pontos a vantagem. A Renata Rondini já deu o veredito dela. Este set está vencido pelo SESI. Continue com a gente porque no quarto set, né, o vôlei Renata tem a obrigação de vencer para marcar 3 pontos, né? Senão tem a opção ainda do tie break quando o vencedor leva 2 pontos e o perdedor leva 1 na classificação. Vai para o saque de novo o Vinícius. O passe é de toque do Felipe Roque. No meio para o Barreto, deu defesa do Darlan. Bola pro Giga na entrada de rede. Deu bloqueio, voltou. Levantamento do Pureza de manchete para o Darlan de largadinha. Muito bem o Darlan, agora bloqueio armado para cima dele, ele colocou bem curta ali só para explorar e marcar o ponto para a equipe do SESI, 23-18. Vem se encaminhando para fechar o terceiro set o SESI e continuar atrás no placar por enquanto 2-1, mas aí o nível do jogo já é outro nesse terceiro set. Vamos para o saque, a bola colocada no fundo, o passe do Alê, sai na mão, levantamento, Lazo, deu defesa do Alê, voltou para o Roque, bateu direto na rede. 7 point para a equipe do SESI. Parece um jogo de tênis, Renata Rondini. Quando o jogador vê que vai perder o game, já espera o próximo para o saque dele, sabe? Já rebate de qualquer jeito. Parece que foi isso que fez o vôlei Renata. Você comenta já, porque o set vai acabar, né? 7 point para a equipe do SESI. Quem vai para o saque é o Vinícius mais uma vez. Camisa número 14. Coloca em jogo lá no fundo, direto para fora. É ponto do vôlei Renata, 24-19. Tem ainda 4 set points ou 5.
4, né? 20, 21, 22, 23. São 4 set points ainda para a equipe do SESI nesse terceiro set. Volta para o jogo Lucas Borges. E agora, Felipe Roque, vai tentar forçar? Se ficar na rede já perdeu mesmo? Ou vai só colocar em jogo para tentar um bloqueio, tentar uma defesa? Tá na mão do Felipe Roque, lá no fundo da quadra. Vem para aquele heavy metal que a gente já sabe, aquele saque que treme ginásio. Mas nem sempre encaixa, né? Jogou lá no alto, desceu o braço, é ace! Um ACDC do Felipe Roque. O set está praticamente acabado, mas o oposto faz um saque espetacular para cima do Murilo. Quase acertou o rapaz ali na plateia que estava filmando o ponto que seria da vitória do SESI nesse terceiro set. Vai o Roque de novo para descer o braço. No fundo, dessa vez o passe do Pureza sai. Levantamento para o Darlan. Fantástico, menino foguete. Termina o terceiro set. A vitória é do SESI. Diminuindo o placar agora para 2-1 para o vôlei, Renata. A gente já volta a um intervalo aqui na CBN Campinas. Continue com a gente. Superliga Masculina de Vôlei aqui na CBN Campinas. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Oferecimento Good Bom, super simples. Tem Patriani na Norte Sul em Campinas. Visite o decorado. No Good Bom, a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado. Na loja no site, você encontra tudo sem perder tempo. Além de ofertas imperdíveis, válidas para o Clube Good Bom. Confira. Contrafilé bovino, 37,98 kg. Picanha montana, 69,98 kg. Cerveja original, lata, 350 ml, 3,49. Arroz grão de campo, 5 kg, 18,98. Ofertas válidas até 14 de novembro. Acesse goodbom.com.br e cadastre-se no clube. Good Bom, super simples. Beba com moderação. A CBN Campinas está agora em todas as plataformas digitais. Acesse nossos podcasts no Spotify e nas demais plataformas de distribuição de conteúdo. Nossos vídeos estão no canal da CBN Campinas no YouTube. E todo o conteúdo pode ser acessado a partir do nosso portal cbncampinas.com.br. É a informação com qualidade e credibilidade que você já conhece em todas as telas. Atenção Campinas, tem Patriani na Norte Sul. Você precisa conhecer. A localização é show. Você vai morar a 1 quadra do Cambuí, pagando 30% a menos. E com a diferença de preço, pode mobiliar o apartamento todo. São plantas de 2 e 3 suítes e o prédio tem até fazenda solar e vaga para carro elétrico. Visite o maravilhoso decorado numa paralela à Norte Sul, na rua Nuporanga. Quem compara, compra Patriani. A jogada mais bonita, a emoção da vitória. Os heróis dos campos, das quadras, das pistas e das piscinas estão no CBN Esportes. Todo domingo, a partir de 9h30 da manhã, com a apresentação de Carlos Eduardo Évori. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Apresentação, Marco Guarizo. Voltando aqui na CBN Campinas para o quarto set. O jogo está 2-1 para o vôlei, Renata. Renata Rondini, um set vencido pelo SESI com bastante autoridade, né? Com bastante autoridade, assim, não tem milagre, não tem, foi sorte, não. Foi uma postura de equipe, foi uma mudança tática ali do Anderson. Aí falou assim, mas como assim tem mudança tática no vôlei? Tem, conforme as 6 peças que você coloca ali, a forma que gira nas posições. Quem passa pela posição no determinado momento que o adversário X ou Y está sacando faz muita diferença. E o SESI foi feliz nessa mudança. A dupla Mão e Giga renderam muito mais nesse terceiro set do que vinha acontecendo com Birigui e Giga no primeiro e segundo set. O Mão entrou muito bem na partida, não só no ataque, mas no bloqueio, aumentando a rede, sem dúvida nenhuma fez diferença também.
E tem uma questão, 2 sets foram suficientes para o SESI conseguir fazer a marcação do Felipe Roque. Ele teve erros de ataque, tá atacando para fora direto, teve, mas não foi só um erro dele 100%. Quando chega a marcação na rede, quando chega o bloqueio, força o oposto, o atacante, a ter que tirar um coelho ali da cartola, ter que bater a bola no espacinho mínimo. Então a marcação do SESI está chegando muito bem, marcando muito bem as bolas dele, forçando o erro do Roque. E aquilo que eu já comentei umas 2 ou 3 vezes no terceiro set. Demian, cadê o Adriano? Puxa esse jogador, eu tô sentindo falta das pipes do Adriano, cadê as bolas de 3 ali do Adriano? Sentindo muita falta. E nesse terceiro set o Lazo também ficou muito mais como peça defensiva do que o ataque. Aí tá aí o resultado 25-20 para o SESI nesse momento. O Renata pode fechar agora no quarto set, era esperado, eu não tinha um 3-0 na cabeça para esse jogo, justamente pela igualdade das duas equipes, de momento de campeonato, de formação de equipe, de experiência do grupo. Esperava, sim, por um jogo mais brigado. É possível o vôlei Renata, sim, fechar agora com 3-1, se retomar o que estava fazendo no primeiro e segundo set, porém, observando que o SESI se organizou em quadra agora. Que coincidência espetacular. Quando a Renata falava dele, cadê o Adriano? O Adriano aparece na TV abrindo os braços, assim. Foi impressionante, sabe? Sintonia, assim. O Adriano me ouviu ali, o câmera falou assim, preciso mostrar ele, porque a moça lá tá falando, gente. Menino de ouro é sempre uma boa imagem. Vai começar o terceiro set na Vila Leopoldina. Saca o quarto set. O Mão coloca para fora o primeiro ponto do vôlei Renata. 1-0 para o vôlei Renata, que vence o jogo por 2-1. Quem vai para o saque agora é o Demian Gonçalves. É aquele caixotinho, aquele saque curto, tático, para quebrar a recepção. Vai o Demian no meio da quadra, ele não vai lá pro fundo não. Coloca o caixotinho, o passe do Mão, sai de toque, o bloqueio amortece, vai voltar pro levantamento do Alê, de manchete pro Roque, encara o duplo, põe no chão. Felipe Roque, do jeito que ele gosta na saída de rede, aquela canhota invertida na diagonal, é ponto do vôlei Renata, fazendo 2-0. 2-0 para o time campineiro neste quarto set, que se vencer traz 3 pontos. Lembrando que todas as vitórias do vôlei Renata até esse jogo haviam sido por 3-0 nessa Superliga. Bola do Darlan no meio, foi o Vinícius. Rapaz, que paulada, tira a cabeça da frente que essa não dá para pegar não. É ponto do Vinícius. 1 para o Sérgio, olha só, o jogo é o 7, 2-1 para o vôlei Renata. Em ambos os casos, você que está nos acompanhando no youtube.com/esportecbn Campinas, vê o placar espelhado neste momento. Quem vai para o saque é o Vinícius. Vai lá no fundo da quadra, decola, tira o peso, saca tático, passe do Lazo, sai meio quebrado, vai buscar lá no fundo o Demian Gonçalves. Felipe Roque tentou uma largadinha, a bola voltou, Adriano! É isso que a Renata Rondini quer. Adriano coloca essa bola no chão. Foi buscar um levantamento difícil do Lazo. Tinha um duplo para cima dele. Aí a personalidade de jogador da seleção para colocar essa bola no chão. 3-1 para o vôlei Renata neste quarto set. É o Adriano quem vai para o saque. O Adriano também costuma ter boas passagens no saque. Joga a bola lá no alto. O passe sai na mão. Carísio de segunda. A bola ia passar um pouquinho dele porque o Giga fez uma recepção muito forte. E uma bola que é nova no vôlei, né? Antes o levantador sempre dava a segunda com uma mão só. Dessa vez ele mandou com as duas ali. Se o Murilo reclamou de condução em outro lance... Sei não, Renata Rondini. Você vai colocar em dúvida essa jogada do Carizzo. Eu também colocaria, porque a forma como ele vira com as duas mãos, eu conduziria. Eu diria que é uma condução. Pois é, para arbitragem não foi. Agora o Felipe Roque faz o quarto ponto. Mas, sei lá, condução na linguagem, né, do vôlei. Quando a gente jogava vôlei na escola, chamava de carregada, né? Mas, sei lá. Bom, ponto foi marcado. Mas agora o vôlei Renata já marcou mais um e quem vai para o saque é o Lucas Fonseca, que teve uma boa passagem no set anterior. Fonseca para fora. Nossa, foi dois dedos. Deu 2 dedos, vai voltar o replay. Eu acho que ali passou muito pouco pelo ângulo que a gente viu, né? Nossa. Impressionante. 2 dedinhos da quadra. A hora que o Giga viu, foi para fora, ele... Ufa.
É o terceiro ponto da equipe do SESI, 4-3 para o vôlei Renato. O próprio Giga vai para o saque. Força, coloca no fundo, o passe do Lazo sai certinho agora. Na pipe para Adriano! Será, Renata Rondini, que o Demian estava aguardando o Adriano para um tempo decisivo? Porque nesse quarto set só dá ele no ataque, junto com o Felipe Roque, obviamente. Exatamente, era essa distribuição que eu queria, essa divisão de responsabilidade. Estava sentindo falta dessa pipe do Adriano e espero ver muito mais nesse quarto set essa bola acontecendo. Claro que não é só assim o Demian, agora eu quero fazer essa jogada. Não, precisa da recepção, do passe. Ace! ACDC, porque foi o heavy metal do Felipe Roque. Roque colocou essa bola para fazer um strike na defesa do SESI e abrir 6-3 o vôlei. Renata, desculpa te interromper, Renata Rondini, mas não tem como a gente não ACDC. Totalmente desculpável essa interrupção e tem que ter, porque com um saque desse do Roque, um ace desse tem que fazer. E aquilo que a gente tava conversando um pouquinho, da distribuição de bolas, dividindo a responsabilidade, os ponteiros com o oposto. Pelo que parece, o vôlei Renata voltou à harmonia do jogo, a se entrosar novamente e tá indo aí construindo sua vitória. E coisas que deram certo em sets anteriores, como os saques do Felipe Roque. O ataque do Mão deu defesa do próprio Roque. Levantamento de manchete do Alê pro Lazo, tá marcado pelo duplo, deu defesa no fundo do Giga. Passa de manchete o Murilo pro Darlan, encara o bloqueio, encara muito bem, coloca essa bola no chão. É ponto da equipe do SESI, é o quarto do SESI. 6-4, o vôlei Renata neste quarto set. O time campineiro vence a partida por 2-1. Superliga Masculina de Vôlei é aqui, na CBN Campinas. Goodbom.com.br. Compre online, receba em casa ou retire na loja. A defesa do Giga no ataque do Lazo foi uma coisa espetacular no lance anterior. SESI também voltou com mais moral, né, Renata Rondini? Tá encarando mais de igual para igual, né? Não, sem dúvida nenhuma. O SESI, desde o terceiro set, voltou com outro comportamento em quadra, um entrosamento, um time de jogada entre eles. A marcação de fundo de quadra melhorou muito, que foi no caso aí do Giga nesse ataque do Lazo. Enfim, é outra equipe, diferente do que foi o primeiro e segundo set, a equipe do SESI nesses últimos dois sets, terceiro e início desse quarto. E isso agora, esse momento mostra o que são essas duas equipes na Superliga, o que era a nossa expectativa para esse jogo. E teve cartão amarelo para o Demian Gonçalves, porque ele cobrou uma invasão. Na verdade, um pisão na linha do Darlan quando ele fez o ataque. E a gente vê na câmera que realmente aconteceu. Mas volta aquela discussão, não tem o desafio. Então a arbitragem marcou, não adianta brigar, né, Renata? Não adianta, não tem a tecnologia para contrapor, comprovar o que se fala. Infelizmente, a gente ainda aguarda esse desafio em todos os jogos do vôlei. O momento atual do vôlei não nos permite mais, não temos a tecnologia em todos os jogos. Daí, mais do que isso, o que eu digo, né, Renata, que o jogador, ele sabe que o juiz não vai voltar atrás, né? Esse placar tá errado, não tá não? 7-4, né? 7-4, eu tenho aqui 7-4. Não, o teu caderno nunca vai errar. Tanto que já até apagaram o placar da televisão. 7-5 agora é o ponto depois do erro de saque da equipe do vôlei Renata, porque colocaram o ponto ali. Agora sim, tá vendo? A Sport TV não vem discutir com o caderno da Renata Rondini, que você vai perder tudo. E vou falar um detalhe, tava sentindo falta desse ritual do Darlan no saque. Daquele momento que ele faz os poderes do Naruto, cada gesto alto chama uma força, uma concentração interna. Para quem não sabe desse detalhe, é assim que o Darlan se concentra para o saque. E o Adriano no ataque joga para cima do bloqueio do Vinícius para marcar o 8º ponto. Isso significa o quê? Que ele está entrando no jogo, né? Mas será que um jogador profissional, é claro, né? Se não teve a concentração do Naruto antes, isso até comprova. Será que o jogador profissional, jogo sábado à noite, primeira fase, hoje eu vou mais de boa? Se tem isso, tá errado, né? Não tem. Para desse nível de jogador profissional, uma equipe de Superliga, não tem nenhum jogo que não seja importante, que não seja concentração nível hard. Pois é, mas agora ele voltou então para esse ritual. O SESI marca o 6º ponto no ataque do Mão, jogando por cima do bloqueio do Lucas Fonseca. 8-6 é o próprio Mão que vai para o saque. Thiago Mão
cara que puxa o time para cima, mas que é bastante reservado fora da quadra, como informou aqui a Renata Rondini. E ele errou a mão, colocou a bola para fora. Ô, mão, você me desculpa, mas eu não tenho como não fazer trocadilhos com você. 9-6 é o placar a favor do Vôlei Renata neste quarto set, que se vencer o set, vence o jogo. Tá 2-1 pro time campineiro no ginásio da Vila Leopoldina, em São Paulo. É o Demian Gonçalves que vai pro saque, curtinho, daquele jeito que ele gosta. O passe do mão sai na mão, com o perdão do trocadilho. O ataque do Giga deu defesa, levantamento para Adriano, explora o bloqueio, vai buscar lá no fundo o mão de manchete, joga pro Darlan, vai ter que passar de graça. É contra-ataque pro Vôlei Renata, bola de meio pro Roque! Aquela clássica diagonal na saída de rede, que não tem bloqueio nem defesa, é direto pro chão. Pontaço do Felipe Roque, abre 4 pontos, o Vôlei Renata 10-6. O saque do Demian Gonçalves tem funcionado, né? E a gente fala, o vôlei, Renata Rondini, não é sempre só força, é jeito também, né? É o jeitinho, o caixotinho. Você não tá sentindo falta do mumi? É, hoje não. A torcida tá em pequeno número lá no ginásio da Vila Leopoldina, então não dá pra gente escutar quando Gonzalez vai sacar o mumi. É. Mas aqui no Taquaral, eles gritam a plenos pulmões. E pra quem tá pegando só essa transmissão, Renata, eu, Rafael Pio, nunca entendíamos, né, o que a torcida gritava, puxada pelo locutor, no saque do Demian Gonçalves. Então eu achava que era cookie, não sei porquê. A Renata achava que era pupi, aí a gente descobriu que era mumi, porque ele dormia com os braços cruzados, assim como uma múmia. Que coisa linda. Mas agora que você falou, vai ficar o mumi na cabeça até o fim da partida. 11-7 para o Vôlei Renata, 4 pontos a vantagem. Vem o menino de ouro pro saque. Ei, Renata Rondini, você me quebrou agora. Desconcentrei o locutor neste momento. E também se desconcentrou Thierry. Ele passou da bola no levantamento do Carísio. Essa nem vem pro outro lado. O que aconteceu aí? Será que o Carísio, ele errou a mão? Ah, ele deu uma carregada. E o tempo de bola foi totalmente perdido pelo Thierry. É o 12º ponto do Vôlei Renata para o jogo técnico Anderson. Superliga Masculina de Vôlei aqui na CBN Campinas. Tem Patriani na Norte Sul em Campinas, com 2 e 3 suítes. Visite o maravilhoso decorado e aproveite condições especiais. Saiba mais em construtorapatriani.com.br. Você sabe, Renata Rondini, que eu esqueci o nome do locutor do ginásio Taquaral. Eu encontrei com ele no estacionamento, ele até eu disse que ele não é bom manobrista, né? Porque ele falou não tem vaga e tinha vaga para parar. Mas eu esqueci o nome dele, eu queria mandar um abraço para ele por causa do Mumi, mas eu não me lembro o nome dele agora. Nossa, eu não lembro realmente não o nome dele. Não sei se é Gustavo, Rafael, bom, eu ficar chutando também não adianta, né? Mas é o Mumi, logo. Quando é o próximo jogo, hein? Próximo jogo agora, dia 20 de novembro, dia do Vôlei Day, no ginásio do Taquaral, dia inteiro de programação. Entrem no site do Vôlei Renata, confira a programação, a forma de garantir o seu ingresso para participar desse dia super especial. Os jogadores vão estar em concentração para o jogo, mas em alguns períodos ali, os embaixadores da equipe, né, André Heller, Maurício, passam pela programação. É um dia bem divertido. Tem abertura de Copa do Mundo, mas é Qatar e Equador à 13h. Vai às 3h. Dá para aproveitar, e aí tem o jogo da noite na sequência de Superliga. E é o 8º ponto do SESI. Rapaz, que saque do Giga, colocou toda a força do mundo, mas a força está com o Felipe Roque. Explorou o bloqueio, colocou essa bola no chão depois de uma recepção complicada do Alê. 5 pontos a vantagem do Vôlei Renata. 13-8, vai se encaminhando para uma vitória, mas está muito cedo, né? Claro que o 7 não tem metade, porque se ele termina em 25, não existe 12,5, né? Ou é 12 ou é 13. Já passamos da metade, mas tem muito jogo pela frente ainda. Lucas Fonseca faz o saque tático, dessa vez o passe sai na mão. A bola do Giga para cima do Demian Gonçalves, é ponto da equipe do SESI, e essa é uma mudança tática também, Renata Rondini. Agora
com o Darlan marcado, ele tomou alguns bloqueios, né? É o Giga que está sendo mais acionado pelo levantador Carizio da equipe do César. Exatamente, Carizio está puxando mais pro Giga, até o Giga foi pro saque agora. Mas eu também não vejo a melhor noite do Carizio como levantador, nem na passagem do saque também, que ele já destruiu muita defesa. Fiquei com medo agora porque foi ele que sacou, seria secar ao contrário, mas deu recepção. A bola volta, tem bloqueio! Barreto! Outro dia o Fábio Scheib pediu para fazer uma rima com concreto, eu ainda não achei, mas quase, ali foi o bloqueio do Barreto. 14º ponto do vôlei Renata. Por que eu bloqueio mesmo o saque sendo do César? Porque a bola tinha voltado, né? Vem o Felipe Roque agora para o saque heavy metal. 14-9, a vantagem do time campineiro a 11 pontos de fechar a partida e trazer mais 3 pontos da mala. Vai para o saque o Felipe Roque, fica todo mundo apreensivo. O ginásio do César dá aquela calada. Viajou a bola no fundo. Murilo consegue fazer a recepção. Levantamento do Carizio para o Mão, explora o bloqueio. É ponto do Mão, é ponto do César. 14-10. Os jogadores do SESI também, Renata, quando vem um jogador do nível do Felipe Roque com esse saque que ele tem, a hora que eles conseguem fazer o side-out, né, fazer o ponto e tirar o cara do saque, devem dar aquela respirada. Opa, voltando pro jogo. Ah, não, sem dúvida nenhuma, dá um alívio, porque você tira um saque potente ali da rodagem, você tem a chance, você converte um ponto, tem a chance de começar sacando e tira um cara como esse. Mas infelizmente agora até parei, porque consegue fazer tudo isso e aí Thierry vai lá e erra o saque. Infelizmente para eles, né? Hoje não teve aqui, ó. Vocês estão torcendo, tá? A gente sempre fala, ó, olha aqui pro lado, ó, CBN Campinas. 15-10, mas claro, todo torcedor do SESI é muito bem-vindo. Saque do Nicolas Lazo, a bola vai para fora, é ponto do SESI. 15-11, segue em 4 a vantagem da equipe campineira. E vem o Darlan, menino foguete, ritual Naruto. O Anderson tá chamando alguém, tá chamando o Pureza, né? E o Pureza, obviamente, dificilmente o Carizio vai levantar uma bola para ele. Mas que vai melhorar o passe, vai, se entrar no jogo, né? Quem vem para o saque é o Darlan. 15-11. É a vantagem do vôlei Renata neste 4-7. Que pancada do Darlan, mas conseguiu pegar o Alê. O ataque do Adriano estava longe, mas ele consertou. Na entrada de rede, uma bola difícil. Ele coloca no chão, passando do bloqueio e conseguindo acertar o adversário que não fez a recepção a tempo. É ponto do vôlei Renata, fazendo 16-11. Vai mantendo uma vantagem importante neste 4-7. Quem vai para o saque agora é o Barreto. Barreto vai para o saque. O Mão tá ali para esperar a recepção. Barreto vai lá do lado esquerdo do fundo da quadra. Dessa vez sai o passe do Giga para o ataque do Mão, direto para fora! Uma finta de bloqueio espetacular. Com isso, todo mundo recolheu o braço, ficou sem ter o que fazer o Mão. Bateu uma diagonal direto para o lado verde da quadra. É ponto, é ponto, é ponto do vôlei Renata, fazendo 17-11. 6 pontos, a vantagem importantíssima nesse 4-7 para tentar fechar o jogo. Mais um saque do Barreto, dessa vez curtinho. O passe saiu na mão, vem o Darlan na pipe, marcado pelo bloqueio, mas consegue explorar. A bola veio ainda rente à rede, mas caiu do outro lado, do lado verde da quadra. É ponto para a equipe do SESI, 17-12. Alô, você que tá. Alô, Matheus Tars. Alô, Roseli Alves. Emerson Santana quer o Roque. O Roque tá acabando com o jogo, meu caro Emerson Santana. Obrigado pela participação. Saque do Mão bem curto, saiu o passe do Adriano, bola no meio pro Lucas Fonseca, se virou o Murilo ali para fazer a defesa. Vem contra-ataque, Darlan do fundo, acertou uma pancada na cara do Alê, hein? Nossa, ele foi lá do outro lado da quadra para pedir desculpa. Que paulada do Darlan. Ele vai lá, pede desculpa, dá um abraço no Alê. O ataque e o Alê finge que não doeu, Renata Rondini. Tudo bem que esses caras treinam muito, mas nossa, um ataque de uma cortada na cara do adversário. E é óbvio que o ponto é do César. Sem dúvida nenhuma, a dor ali aconteceu, não foi fácil. O Alê vamos dizer assim, é muro duro, muro de concreto, mas ali sentiu. Você vê que na expressão dele sentiu, mas foi uma jogada maravilhosa do Darlan. E assim,
o fair play aí, a responsabilidade do vôlei, que é muito bonito de se ver. Quando acontece alguma coisa um pouco além da conta, o jogador pede desculpa, né? Exatamente, agora tem ace, hein? Tem um ace ali do Vinícius. Tá marcado pela arbitragem de linha. Foi o Mão, na verdade, que fez o ace. Essa bola bateu na linha branca lá no fundo da quadra. Diminui a vantagem do SESI, 17-14. Muito ace. Bola boa mesmo. Não chegou a nem bater na linha. Bateu do lado laranja da quadra. Tem jogo ainda. Não é fácil, não. 17-14. O vôlei Renata tá na frente. Dessa vez sai o passe do Lazo. Conseguiu arrumar ali o Demian. Foi bloqueado o Adriano, a bola volta, passe do próprio Adriano, levantamento de costas para o Roque para fora. Cai para 2 pontos a vantagem do vôlei Renata, 17-15. Se eu sou Horácio de Léo, para o jogo agora. Eu também, e acho que ele também. Superliga Masculina de Vôlei aqui na CBN Campinas. Goodbom.com.br. Compre online, receba em casa ou retire na loja. Jogo parado, Renata Rondini, porque tá escapando da mão, né? O SESI vai ganhando moral com isso. Sem dúvida nenhuma. A reação do SESI agora começou aqui num erro de saque nosso. Posso estar errado aqui, vamos buscar o nosso histórico aqui. Gostei do nosso. É o nosso. De vez em quando a gente tem esse ato falho. Nós somos de Campinas. Não, somos de Campinas. A gente fala o nosso aqui porque é o vôlei Renata, mas temos admiração e adoramos todas as equipes de vôlei que nos proporcionam espetáculos maravilhosos a cada jogo. Mas começou aqui numa reação, num erro de ataque do Mão, a gente conseguiu o 17º, mas aí veio o ponto de ataque do Darlan. O Darlan novamente naquela bolada em cima do Alê. Aí veio um ace do Thiago Mão. E agora um erro de ataque do Roque. São 4 pontos muito bem construídos e motivacionais no último pro SESI. Então para tudo, conserta a casa e volta pro jogo, Renata, para poder fechar essa vitória em São Paulo nessa noite. E vem o Adriano para tentar fazer esse conserto. O SESI tá pegando tudo, mas aí não deu pro Lucas chegar na bola. É ponto do vôlei Renata e acaba virando um strike do Adriano, mas por muito pouco, viu? Tá defendendo absurdamente o SESI nesta parte do quarto set, mas a vantagem ainda é campineira. 18-15 ao vôlei Renata na frente, a 7 pontos de fechar a partida. O SESI a 10 pontos de levar o jogo pro tie break. Vem o Pureza para melhorar o passe na equipe do SESI São Paulo. E quem vem para o saque é o Demian Gonçalves. É para aquele caixotinha. Ele não vai jogar na direção do Pureza. Ele vai jogar aqui na entrada de rede, do lado esquerdo da defesa do SESI. O que eu disse? Mas o passe saiu do Murilo. Bola no meio, Vinícius para fora! Ele pegou um ataque ali muito forte. O bloqueio estava longe. Vinícius tentou a bola de meio contra um simples, o Lucas Fonseca, direto do lado verde, lá no fundo da quadra. É ponto do vôlei Renata, 19-15. Outro saque do Demian Gonçalves, esse por muito pouco não vira o ace no caixotinha. Agora 19-16, tem jogo ainda, o jogo é difícil. Até Cibenz ali faz o sinal da cruz para sacar o Vinícius, camisa número 14 do SESI. O placar aponta 2-1 para o vôlei Renata, 19-16 também para o time de Campinas neste quarto set. Vai para o saque o Vinícius, toda a concentração ali da recepção do vôlei Renata. Vinícius parece que combina alguma coisa, né? Não adianta combinar porque a bola vai vir do outro lado. Vinícius agora viaja, joga curto, coloca em jogo, passe do Lazo é de toque, bola de meio para o Adriano, explorando o bloqueio, coloca no chão, vai para o chão, é mais um ponto do vôlei Renata, 20-16. Voltou, parece que depois do tempo do Horácio de Léo, Renata Rondini, o vôlei Renata conseguiu pôr a cabeça no lugar e frear o ímpeto do SESI. Sem dúvida nenhuma, o tempo técnico ali favoreceu a quebrar um pouquinho o momento que o SESI vinha no jogo. Renata retomou a sua concentração, Adriano explorou muito bem o bloqueio agora
e ele no saque forçando novamente. Forçando, mas o passe saiu na mão. O ataque do Lucas para cima do Felipe Roque. É ponto do SESI. 20-17. Que jogo no ginásio da Vila Leopoldina, em São Paulo. O time do vôlei Renata fazendo uma grande atuação, assim como teve na partida contra o Vedacity Guarulhos, na última partida que nós acompanhamos no ginásio de Taquaral na última terça-feira. Mas o SESI, né, um adversário que tem um nível técnico maior que da equipe do Vedacity Guarulhos. Olha o saque curtinho do Carizio tentando surpreender o ataque do Felipe Roque! Roque! Vem pra cá, Roque! É mais um ponto do vôlei Renata! Daquele jeito que ele gosta. A diagonal na saída de rede. Não tem bloqueio que pegue. Às vezes pega, mas quando ele acerta na veia, é mais um ponto do papai Felipe Roque. 21-17. A recepção errada do Lucas. Vem o ataque do Darlan, bate direto, explora o bloqueio. É ponto do SESI. Eu não tenho coragem de te fazer a pergunta, Renata Rondini, até porque 3 pontos de diferença seria impossível dizer que o set acabou, né? Não seria impossível. Da forma que está indo o ritmo e o erro e o acerto que acontece nesse toma lá da cá, o Renata construiu a vitória da noite com mais uma vitória fora de casa e vai dar sequência dos 4 jogos fora de casa conseguindo vitórias, e vitórias importantes, mas 3 pontos na tabela, sem dúvida nenhuma, um início de campeonato muito bom. Tá cravando então? Tô cravando. Renata Rondini é corajosa. 21-18. O ataque do Felipe Roque! No fim do jogo, dá a bola pro homem. Felipe Roque, que deve ser papai amanhã. Tá acabando com o jogo, volta para o ritmo no quarto set. Dessa vez ele bateu uma paralela. O mão fechou o que ele tentaria fazer ali, a jogada, a diagonal que ele gosta. Mudou a direção e foi muito bem. Felipe Roque, 22-18. Faltam 3 para o vôlei Renata ganhar o jogo. Faltam 3 pontos para uma grande vitória em cima do SESI na Vila Leopoldina. Vem o Roque pro saque heavy metal. Sai o passe do Murilo. Bola pro Darlan, explora bem o bloqueio. O Adriano nem vai buscar, né? Não vale o esforço nesse momento. Cai para 3 a vantagem, 22-19. O jogo é nervoso, o jogo é tenso, mas o time do SESI também tá tenso em quadra, hein, Renata? O time tá tenso, o time tá bastante preocupado. O Carizio, principalmente levantador, tem chamado, tem gritado, tem motivação, tentando motivar o grupo a continuar lutando, mas sabe que a situação tá bem complicada e a performance hoje foi bem abaixo. E olha o saque do Thierry, o passe é de toque do Alê. Bola na ponta pro Lazo. Deu defesa da equipe do SESI. Vem pro contra-ataque o Mão, marcado pelo duplo. Alô, Mão! Chama o seguro que ficou no muro! 23-19, mais um ponto de bloqueio do vôlei Renata. Esse é para tirar o moral, porque a diferença poderia cair para 1 ponto. Aí a magia do vôlei vai para 4. 23-19. E quando a Renata Rondini fala, meu amigo, pode esquecer. Vai se encaminhando para a vitória o vôlei Renata. Bola com o Darlan. Consegue passar do bloqueio? Não. Voltou para a defesa. De novo o Darlan. Explora o Adriano. Quase que o Lazo pega essa bola, mas o ponto é da equipe do SESI. O Lazo mergulhou ali perto do banco de reservas, mas está no chão. É ponto do SESI, 23-20. Faltam 2 pontos para o vôlei Renata vencer a partida. Você acompanhando aqui na CBN, obrigado pela audiência, obrigado pelas mensagens, obrigado por acompanhar a Superliga Masculina de Vôlei aqui na CBN Campinas. E vem o menino Foguete. Renata, ele força ou coloca em jogo? Ele força, ele vai forçar para tentar talvez até um ace e para colocar realmente pressão. Eles têm que ir pro tudo ou nada agora, não tem mais o que fazer. Segundo a Renata, deve arriscar o Darlan. É o menino Foguete, é o homem da pancada. Jogou a bola no teto do ginásio, forçou mesmo, mas o Adriano fez um grande passe. A bola é pra ele. Deu defesa, levantamento do Carizio pro Mão, encara o duplo, ela volta. Defesa do Adriano, passe pra ele de novo. Adriano e Gonçalves parece vôlei de praia. Mas vem o Darlan de novo! Tá em choque! Levou o bloco! Bloqueio espetacular pra cima do Darlan!
Match point pro vôlei Renata. É a segunda no jogo que o bloqueio pega e bate no próprio Darlan. Ele já cai se lamentando. São 4 match points para o vôlei Renata fazer mais 3 pontos para o jogo técnico Anderson. Esse bloqueio nesse quarto set parece que funcionou até mais do que nos outros, Renata Rondini. Sem dúvida, o bloqueio voltou a funcionar muito bem. Ele apareceu bastante no primeiro set, ficou um pouquinho mais escondido no segundo e no terceiro, mas o vôlei Renata voltou a bloquear muito bem nesse quarto set e bloqueando em cima de quem precisa, que é o Darlan principalmente, que é a grande estrela aí do vôlei do SESI e tem a responsabilidade de pontuar, enfim. Bloquear um cara desse que voa, que sobe, assim como o Roque pelo lado do Renata, dá moral para a equipe e vai quebrando um pouquinho a concentração do adversário, né? E agora, tá com a faca e o queijo na mão. É isso. A Renata Rondini cravou quando estava 21-18. Não tá cedo, Renata? Não, vai ganhar. Impressionante o que faz o vôlei Renata. 24-20. É o Barreto no último saque. Vai crescendo, quer dizer, último saque, né? No saque que pode fechar o jogo. Barreto joga curto, coloca em jogo o passe do Giga. Bola de meio pro Mão. Bloqueado, voltou. Levantamento do Murilo pro Darlan. Encara o bloqueio, dessa vez dá certo. É ponto do SESI. 24-21. Mais um match point para o vôlei Renata. Tá jogando um absurdo o vôlei Renata. O Mão também já teve boas passagens no saque, mas também já deixou bola na rede. Vai pro saque o Mão. O Carísio fez um gesto ali meio estranho. Não sei que jogada que ele tá combinando. Mão joga a bola no alto, coloca forte. O passe do Lazo sai na mão. Bola de meio pro Fonseca. Deu defesa. Vem o Darlan na pipe pra fora! Renata vence o SESI na Vila Leopoldina. Vitória fantástica do vôlei Renata. 3-1 pro time campineiro. O primeiro set foi 25-15. O segundo 25-20. O terceiro 20-25, já que a vitória foi do SESI. E agora pelo 25-21. Vôlei Renata conquista uma vitória impressionante para cima do SESI. Olha, não quero exagerar, Renata Rondini, mas parece que estamos vendo o time mais forte do estado de São Paulo em quadra. E o papai Felipe Roque ganha o prêmio Viva Vôlei de novo. Que vitória, Renata Rondini. Que vitória, que construção de campeonato, que evolução. Eu acho que a imagem do Dileu, no erro do Darlan, no ataque para fora do Darlan, mostra o que representa essa vitória nessa quinta rodada de Superliga. É início de campeonato? É. Mas a evolução da equipe, a sequência de resultados positivos e diante de um adversário que é tão parelho com o vôlei Renata, é muito importante. E a forma como tem sido a história desses jogos. E sem dúvida nenhuma, merecido Felipe Roque. Teve momentos que apagou um pouquinho no jogo, mas foi o destaque sim, merecido Viva Vôlei mais uma vez, que aí os internautas acabam votando para o melhor do jogo e normalmente quem leva é o jogador do time vencedor. E agora ele pode dormir tranquilo. Não sei se vai dormir, porque a emoção da espera pelo Leonardo, que deve vir amanhã. E aí Felipe Roque vai viver outra emoção. Missão dada, missão cumprida, mais 3 pontos na tabela. Vôlei Renata diante do SESI na Vila Leopoldina. Uma vitória boa, bem construída, bem jogada, mantendo concentração o jogo todo, enxergando as suas falhas quando necessário e sabendo corrigir. Bora agora para a próxima rodada, sexta rodada, no ginásio do Taquaral. Dia 20, ao longo do dia tem o Vôlei Day e 7 da noite tem Vôlei Renata em Montes Claros. Até lá então, Renata Rondini, um prazer estar com você nessa noite de sábado aqui na CBN Campinas e um bom fim de semana para você. Valeu, Guarizo, valeu todos os nossos internautas aqui que acompanharam com a gente, os ouvintes da CBN Campinas, ao Elton aqui na nossa equipe técnica hoje e ágil no nosso placar. A gente se vê na próxima rodada da Superliga. Um bom final de semana
E é ótimo sempre esses embalos de sábado à noite. Valeu, Guarizo. Valeu, Renata. Obrigado, Elton Grimaldi. Fez todas as funções um pouquinho ali, até o contra-regra, né? Pra gente chamar o comercial. Muito obrigado por tudo. Obrigado a você que nos acompanhou. Uma grande vitória do vôlei, Renata, contra a equipe do SESI São Paulo. Então, tá feito o convite. Domingo que vem, 8 da noite o jogo? 7 da noite. 7 da noite contra o América Mineiro, mas você passa lá antes no Vôlei Day. Um grande abraço e até a próxima. Superliga Masculina de Campinas. Oferecimento Good Bom, super simples. Tem Patriani na Norte Sul em Campinas. Visite o decorado. No Good Bom, a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado. Na loja no site, você encontra tudo sem perder tempo. Além de ofertas imperdíveis, válidas para o Clube Good Bom. Confira. Contrafilé bovino, 37,98 kg. Picanha montana, 69,98 kg. Cerveja original, lata, 350 ml, 3,49. Arroz grão de campo, 5 kg, 18,98. Ofertas válidas até 14 de novembro. Acesse goodbom.com.br e cadastre-se no clube. Good Bom, super simples. Beba com moderação. Atenção, Campinas! Tem Patriani na Norte Sul. Você precisa conhecer. A localização é show. Você vai morar a 1 quadra do Cambuí, pagando 30% a menos. E com a diferença de preço, pode mobiliar o apartamento todo. São plantas de 2 e 3 suítes e o prédio tem até fazenda solar e vaga para carro elétrico. Visite o maravilhoso decorado numa paralela à Norte Sul, na rua Nuporanga. Quem compara, compra Patriani. A CBN Campinas está agora em todas as plataformas digitais. Acesse nossos podcasts no Spotify e nas demais plataformas de distribuição de conteúdo. Nossos vídeos estão no canal da CBN Campinas no YouTube. E todo o conteúdo pode ser acessado a partir do nosso portal cbncampinas.com.br. É a informação com qualidade e credibilidade que você já conhece em todas as telas. Atenção, Campinas! Tem Patriani na Norte Sul. Você precisa conhecer. A localização é show. Você vai morar a 1 quadra do Cambuí, pagando 30% a menos. E com a diferença de preço, pode mobiliar o apartamento todo. São plantas de 2 e 3 suítes e o prédio tem até fazenda solar e vaga para carro elétrico. Visite o maravilhoso decorado numa paralela à Norte Sul, na rua Nuporanga. Quem compara, compra Patriani. No Good Bom, a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado. Na loja no site, você encontra tudo sem perder tempo. Além de ofertas imperdíveis, válidas para o Clube Good Bom. Confira. Contrafilé bovino, 37,98 kg. Picanha montana, 69,98 kg. Cerveja original, lata, 350 ml, 3,49. Arroz grão de campo, 5 kg, 18,98. Ofertas válidas até 14 de novembro. Acesse goodbom.com.br e cadastre-se no clube. Good Bom, super simples. Beba com moderação. Fique bem informado pelas manhãs com CBN Esportes Campinas, primeira edição. De segunda a sexta, a partir das 11h30 da manhã, você tem um resumo do que acontece de mais importante no esporte da região, do Brasil e do mundo. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Atenção, Campinas! Tem Patriani na Norte Sul. Você precisa conhecer. A localização é show. Você vai morar a 1 quadra do Cambuí, pagando 30% a menos. E com a diferença de preço, pode mobiliar o apartamento todo. São plantas de 2 e 3 suítes e o prédio tem até fazenda solar e vaga para carro elétrico. Visite o maravilhoso decorado numa paralela à Norte Sul, na rua Nuporanga. Quem compara, compra Patriani. No Good Bom, a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado. Na loja no site, você encontra tudo sem perder tempo. Além de ofertas imperdíveis, válidas para o Clube Good Bom. Confira. Contrafilé bovino, 37,98 kg. Picanha montana, 69,98 kg. Cerveja original, lata, 350 ml, 3,49. Arroz grão de campo, 5 kg, 18,98. Ofertas válidas até 14 de novembro. Acesse goodbom.com.br e cadastre-se no clube. Good Bom, super simples. Beba com moderação.
Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Oferecimento Good Bom, super simples. Tem Patriani na Norte Sul em Campinas. Visite o decorado. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Rede CBN, top de 5 segundos. CBN Noite Total. Ele fazia os solos, né? Com uma voz linda que o Israel sempre teve. Um irmão, né? Assim podemos dizer. Sim. Ímpar, dispensa comentários como pessoa, como artista, como músico que foi. E quando a gente se viu na ausência do Israel, a gente teve que realmente se reunir na medida do possível, que foi no meio de uma pandemia, né? Pra gente recolocar as vozes. Teve a oportunidade do Cardoso, que também desde criança admira o Demônios da Garoa e tem a facilidade, coincidentemente, de fazer as vozes que o Israel fazia nos arranjos vocais. Então acho que Deus não faz nada por acaso, e hoje o Cardoso tá aí se dedicando e trazendo toda a sua escola de Demônios da Garoa e colocando em prática, e acredito que esses 5 integrantes que aqui estão hoje, dedicação total para que... Tá no laboratório, daqui a pouco ele sai da proveta e aí fica... Muito legal, muito legal. Bom, vocês se sentem um pouco representantes de São Paulo por conta do samba que vocês fazem ou não? Porque o Adoniran, ele tem muito essa ligação com São Paulo, né? Vocês também são daqui e tal. Quando vocês vão para fora, tem isso ou não? Do pessoal do Rio Grande do Sul, por exemplo, o Sul tem uma música muito tradicional, tal. Vocês são reconhecidos lá como a música que vem de São Paulo mesmo? Como é que vocês lidam com isso ou não? Eu acredito que sim, porque quando a gente chega em outros lugares, né, fora de São Paulo, a gente tem um tratamento realmente sensacional, porque o que acontece? Eu costumo dizer o seguinte: em São Paulo a gente é de casa, né? Então você tem aquele tratamento caseiro, né? Sim. Quando você sai, ferve mais a coisa, sabe? O público é mais quente, tem mais curiosidade de conhecer, e eu acredito que muito desse sucesso do conjunto é por causa de São Paulo, por causa da história das músicas, né?